Começou. Vou reabordar ao vivo? Sim. Hoje acho que é até um ótimo dia pra gente voltar com opa, bonitos e bonitas. Na real eu ia começar direto com o tema do vídeo. Eu imagino que o título desse vídeo vai ficar uma pergunta, né? Se a Gabriela Prioli é racista. Uma pergunta interessante de se fazer e um pouco provocativa. Eu acho que é um bom momento pra gente começar com afirmações. Algo das coisas que eu andei pensando nessa madrugada, por vários motivos, mas inclusive por conta do vídeo que ela fez, é isso, né? Sempre que alguém se coloca como anti-bolsonarista, alguém que está na oposição, então acho que é legal desconfiar que essa pessoa possa ser uma aliada, um aliado. Então essa pergunta, obviamente, que quem tem que responder é a própria pessoa, a gente tem que questionar. Bom, eu sou o Pi, sou estudante de Ciências Sociais, faço uns vídeos aqui no canal, não é um canal muito conhecido. Eu sou a Camila, eu sou namorada dele e tô aqui por causa disso. Oi. Bom, eu sou o Pi, certo? namorado da Camila, a Camila que estuda educação Eu faço ambiental. educação ambiental também na USP, a gente se conheceu lá. E hoje tá aqui, E né, hoje nesse tá canal. aqui. É o canal que ela sempre acompanha vendo os vídeos do Tokeville e comentando. Mas a gente conversa bastante e, de fato, eu não faço sempre o canal. Mas assim, tentando falar sério agora. Acho que o principal ponto que pra mim pegou nesse vídeo que foi gravado por essa moça, eu não tinha visto ainda nenhum material dela. Você chegou a ver coisas dela antes, assim? Sim. O que você chegou a ver dela? A entrevista na CNN com o Caio Coppola, mas também são umas montagens, na real, eu nunca procurei muito nada dela, né? Então, dava mais ou Mas menos... já ouvi falar do nome, já vi de gente comentando, e eu sabia que ela tava fazendo também as lives com a Anitta. Eu vi isso que ela tá fazendo nas lives com a Anitta, até me pareceu, algo interessante, né, no sentido principalmente de trazer um pouco, né, uma educação mínima sobre política, porque de fato é algo que não é discutido, que falta um entendimento até mesmo do funcionamento do sistema político, entender a divisão dos poderes, o que cada um faz, entender as esferas de poder. Mas aí eu resolvi ver esse vídeo que ela fez sobre as manifestações, porque eu fui para as manifestações, eu apoio as manifestações, não que eu acho que todas as pessoas para apoiar as manifestações ou para apoiar essa luta, e acho que essa luta está mais do que entendida, que é a necessidade de interromper esse desgoverno. Eu não acho que todas as pessoas que apoiam isso precisam estar na rua apenas, existem várias formas de lutar, mas eu vi o vídeo dela e realmente é quando a gente tem que se perguntar, será que essa pessoa é uma aliada? Será que as soluções que ela apresenta primeiro de um modo que ela possa ouvir outros projetos, existe alguma pluralidade ali, mas inclusive essas soluções, mesmo que ela tivesse a única verdade a ser considerada, essa solução cabe a gente? E aí é algo a se perguntar. Mas assim, até para eu não ser imparcial, eu trouxe uma pessoa branca, então eu quero estar me referindo aqui, porque ela trouxe o Emicida, então isso eu achei legal. Da mesma forma eu vou estar trazendo o quê? Uma opinião branca, falar tudo sobre o mundo branco, e dessa forma a gente... Nossa, realmente horrível, né? Então, mas é um pouco disso, assim, vamos usar a referência de branco. E aí, você que é negro, que for falar com alguém, uma pessoa que você vê que é mais clarinha, que, tiver visto o vídeo, gostou, etc. Aí você vai mostrar um vídeo de um cara negro falando, mas você já vai, tinha uma pessoa branca ali também, então você acha que você tem que, né, parar pra ouvir a voz da sua própria consciência. No caso, a minha é o Emicida, a sua, com certeza, é outra pessoa branca. Mas... Isso fazendo o menor sentido. Não, pai, agora eu vou parar um pouco da zoeira. Eu acho que eu nem vou cortar nem essas zoeiras aí também, porque eu não sei nem que assistiu o vídeo mesmo. Mas a gente vai começar aqui. Eu já vi o vídeo, anotei algumas coisinhas. Vou dar o play, os vídeos ficar tudo comprido mesmo. E aí eu vou comentando algumas coisas que eu acho sobre isso. Se a gente não conseguir fazer andar um processo de impeachment, porque por enquanto a gente não tem notícia disso, né? Ainda que muitas pessoas queiram muito. E a gente tiver que apresentar alguém para competir com o presidente Jair Bolsonaro em 2022, a gente precisa construir essa candidatura, porque senão a gente corre o risco do cara ser reeleito. O que você
não aperta espaço? O quê? Espaço? Ah, pode. Sei lá, não pensei. Bom, ela começa então falando basicamente da necessidade então de se construir uma oposição ao Bolsonaro. Então esse que é o ponto principal, que depois ela vai estar trabalhando como meio que o eixo para a gente pensar o que é racional ou não, o que é estratégico ou não, pensando já esse objetivo que está previamente dado. Isso também é uma questão a se perguntar. Mas até isso, né? Qual que é essa construção de candidatura em oposição ao Bolsonaro? Uma candidatura que consiga de fato se apresentar como uma alternativa viável. Acho que ele sempre pensa também nessa palavra. Eu muito penso no Moro, assim, quando eu ouço a pessoa falando nisso. Mas é que eu acho que, tipo, isso parece que ela tá colocando duas coisas que, pelo menos no meu entendimento, estavam bem separadas. Bem separadas não, mas são separadas. Tipo, existe essa ideia da frente ampla contra Bolsonaro. Essa frente ampla vai desde Moro até anarquistas. Que é, tipo, um grande leque de pessoas diferentes. Não parece, pra mim, fazer sentido, assim... É que eu acho interessante que ela coloca justamente a questão de eleição, né? Mas não parece fazer sentido essa ideia dessa frente ampla tentar construir um candidato pra essa frente ampla. Porque, tipo, primeiro que você não sai da ideia da eleição. Então parece que desde o começo ela já joga essa ideia, né? Depois ela vai amadurecer, a gente não tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Mas que, tipo, o problema das manifestações é que elas não vão ter influência nas eleições. O que, primeiro, não dá pra saber, né? Não fazemos futurologia pra saber se isso vai ou não ter influência nas eleições. Mas a ideia seria que, tipo, todo o grande objetivo da luta deve ser eleger um candidato. O que já não é uma verdade absoluta pra várias pessoas de esquerda. Tanto comunistas, socialistas, anarquistas, não necessariamente só os anarquistas, né? Mas essa ideia da construção de um candidato. E muito menos de um candidato de frente ampla. Sim, até porque se a gente for parar para pensar que o candidato mais provável que é viável em termos de branquitude é o Moro, então como que a gente vai iniciar uma frente ampla para eleger o Moro se a composição da frente ampla é feita por pessoas que o Moro vai prender e eu acho que essas pessoas não vão poder votar no Moro. Então já é uma contradição ali. A gente já começa a trabalhar questões temporais difíceis aqui. Todo mundo tá preso. Então, tipo, mano, quando o cara tá falando que a polícia não vai mais agir em termos de crime, porque agora tudo que a polícia fazer pode ser simplesmente uma questão de forte emoção e execução, etc. Então, tipo, é jurídico e etc. Não tá falando dos militares, né? Tá falando dos tribunais, mas também até que ponto que só existe um fascismo possível, ou mesmo que não seja fascismo, né? Não vamos rotular tudo como fascismo, né? Pensar um pouco mais no que caracteriza ou não, que tipos de discursos que se colocam, até que ponto que esse discurso ele pode ficar alterando toda hora o conteúdo, as propostas sem ser contraditório até umas horas. Mas, enfim, o Moro já mostrou o que a justiça dele é capaz, né? Que, enfim, acho que a Vaza Jato já mostra bastante disso, mas até entender um pouco antes, né? E, enfim, não quero falar demais do Moro, mas é porque essa semana realmente a gente estava vendo um vídeo do Meteoro Brasil e eu fiquei bastante impactado em entender o que o Moro fazia antes da Vaza Jato, antes da Lava Jato. Isso, né? Tipo, não, vamos investigar a corrupção no campo, aí você vai procurar um iate lá e você acaba com uma associação de pequenos agricultores. Tipo, cara, isso pra mim é aterrorizante. Mas essa fita, assim, o Estado penaliza, né? Você tem pessoas brancas corruptas ou corruptíveis e você tem pessoas negras criminalizadas e você consegue matar elas, exterminar elas agindo nisso, né? Matar na rua e prender na cadeia, mas ainda é um projeto bastante fascista. Bom, sem mais chapações, então vamos prosseguir um pouco, mas é porque, de fato, assim... 30 segundos, assim, a gente já tá então, falando. Aliás, acho que para bom dar um segundo take. E gravando. Boa. Opa, desculpa. Bom, eu vou deixar o áudio correndo. Eu vou tentar deixar tudo correndo mesmo, assim, para ficar um negócio mais bastidores, até porque eu tô gravando com meu moço, não vai ficar legal. Mas, enfim, vamos ver agora
Porque realmente 30 segundos, a gente fez 10 minutos de vídeo, tipo, vai ficar insuportável. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. E dessa vez eu vou pedir para você ir ali no cantinho, respirar 3 vezes, porque a gente vai precisar de fato de mais razão nesse vídeo. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, primeiro, acho questionável se inscrever nesse canal. Mas vamos lá, a ideia é argumentar, né? E talvez conseguir algum desinscrito. Se você se desinscrever desse canal, deixa um comentário. Não do meu canal, do canal dela. Se você se inscrever no meu canal, infelizmente não muda muito. Tô brincando. Sai 50% Sim. Com uma inscrição. Já não tem canal. Faz uma meia inscrição que você acaba com metade do meu canal. Então, a primeira coisa que eu acho que de fato é preciso colocar. E o Emicida também fez isso, eu acho que é algo bastante corrente, mas que é bastante problemático, é quando a gente separa essa oposição entre razão e emoção, porque é isso, assim, você não só está desqualificando um lado, mas você está perdendo a dimensão de que existem afetos, existem emoções que permeiam a existência humana. A psicologia é muito mais complexo do que esse tipo de oposiçãozinha, inclusive porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente está num momento onde as coisas saem do normal, então tentar entender, tentar visibilizar isso, em vez de você simplesmente ofuscar. Se você está tentando olhar um objeto e compreender esse objeto, e aí tem essa dimensão psicológica, essa dimensão dos afetos, você simplesmente invisibilizar e falar que existe um lado que é simplesmente afetado emotivamente, que vai sair na loucura sem pensar em nada, até porque são pessoas negras que tendem a irracionalidade, se não forem bem guiadas por boas pessoas brancas. Eu não estou tentando dialogar tanto, mas eu juro que em algum lugar eu quero. Se você também se esforçar, acho que você consegue entender que o foco do argumento... Se você também se esforçar, se eu também me esforçar. Já coloca o outro enquanto inferior. Mas acho que o que mais pega logo de cara quando a gente está pensando nisso é essa simplificação. Aí entra naquilo que você falou de a gente meio que não olha bastante pro medo ou pros outros sentimentos que afetam uma eventual inércia. Tipo, a emoção, ela não necessariamente é você... Tipo, você agir na emoção normalmente tá muito ligado com aquela explosão, né? Só que, tipo, uma extrema racionalidade, ela não existe. Tipo, você não tem... Pessoas que são absolutamente só racionais, elas têm algum problema. Porque, tipo, num momento de pandemia, você colar na rua sem medo de pegar um vírus ou sem medo de apanhar da polícia em tempos de repressão policial, é estranho, isso é uma emoção. Mas é uma emoção que tem que ser medida. Tipo, tem pessoas que não foram às ruas porque elas têm medo. Elas têm medo de diversas coisas, elas têm problemas próprios e não é, tipo, um questionamento, assim, pessoal. Mas também tiveram pessoas que foram às ruas, também movidas por outros afetos. Inclusive o medo de uma ascensão fascista, que elas pesaram, que era um pouco mais importante no momento e mais cabível do que o medo de uma pandemia. E é um momento que a gente tá cheio de afetos e de emoções, tipo, a gente tá o tempo inteiro recebendo informação e vivendo, e tipo, existindo na base de medo, de receio, ou de inflar um lado muito, né, seja por raiva, principalmente emoções mais pro negativo, assim, tipo, ou, sei lá, luto, amor pelas pessoas que a gente não quer ver morrer, mas sabe que vão morrer numa pandemia, porque se depender da forma como tá, elas estão largadas. E é meio complicado você colocar como se existisse alguma razão, tipo, como se fosse possível assim, deixa eu respirar 3 vezes, pronto, ufa, agora eu penso de forma super confortável, porque a gente tá num baita isolamento social que tá funcionando pra caralho, né? Mais de 70% de isolamento social em todas as cidades do país. De longe, assim, você, tipo, pega um metrô, nem tá lotado. Não diminuíram ônibus, tipo, parece que a gente tá falando... tô chapando, né? Desculpa, vou parar. Não, acho que são todos... Não, porque é isso também, tipo, eu gosto porque assim, eu já, ao longo do meu relacionamento especificamente, eu sou muito criticado como uma pessoa que faz vídeos longos, mas quando você tá falando, esse rolê do tempo, às vezes é um impedimento, porque é relevante você conseguir pensar um pouco ponto a ponto as coisas, pensar com calma. Esse negócio de ter que acelerar tudo em vídeos rápidos e chegar a conclusões e papapá, e passa pra próxima notícia e não falar nada sobre. Se a gente faz um roteiro, facilita, né? Não, facilita, mas nesse momento também é até isso. O que a gente consegue de fato produzir, além do que a gente consegue idealizar, às vezes é uma coisa um pouco mais improvisada e às vezes um pouco mais
longa. Só que assim, ainda em relação a isso dos afetos, que é primeiro tentar realmente trazer, e aí você traz algo um pouco mais complexo de você ter que pesquisar, de você ter que tentar observar, realmente identificar, descrever, e não simplesmente rebaixar esses afetos. E sim, é interessante quando a gente pensa também que historicamente existe uma questão de gênero mesmo, que é atrelada entre que lado que predomina, né? Que gênero que normalmente é predominante e ser retratado enquanto racional. E de raça também, né? Tipo, essa também de ideia raça. de animalizar pessoas que não são brancas como se elas fossem, tipo, elas são menos racionais porque elas são mais animais, né? Elas, incapazes de pensar, precisam ser tuteladas pela pessoa branca que vai guiar, que é isso, do guiá-las corretamente. E assim, aí você olha tocar o gado. ali, e não precisa, assim, sabe, de grandes questões. Você olha com o olho e você consegue, por exemplo, projetar algumas ideias que parecem bastante sólidas, de observar não apenas a aparência dela, mas mesmo o ambiente onde ela está. Será que ela, de fato, consegue, a partir dali, observar bem os afetos que acontecem nas ruas das periferias, aqui na Zona Norte, em espaços onde as pessoas estão transitando e essas pessoas estão com medo de serem contaminadas no aqui e agora, mas estão com medo também das consequências desse momento de crise para os seus familiares, de quanto tempo elas vão conseguir nisso de ter que sair todo dia para trabalhar, não se infectarem, não infectarem as pessoas próximas. Então, assim, existem realmente afetos que, se você está num ambiente mais afastado, não é que você não consegue acessar, mas talvez seja um pouco mais complexo, talvez você precise de outras ferramentas para você, de fato, conseguir ter uma perspectiva também emocional, também de entender de forma mais concreta algo que para você vai aparecer de forma muito mais abstrata, porque é uma imagem, é uma notícia, é uma foto de longe, de pessoas que você nunca viu, de bairros que você talvez nunca foi. Então tem que ir com calma pra gente não atropelar tudo. A notícia da semana, quer dizer, a gente tem outras notícias na semana que a gente precisa dar uma criticada aí no Essa é só mais uma notícia. Mas uma das notícias da semana foi a realização em 16 estados brasileiros de manifestações não só a favor do governo, mas também contra o governo Jair Bolsonaro. As manifestações, no geral, foram pacíficas. A gente aqui em São Paulo teve notícia. Aqui, assim, vou só mais ou menos colocar o que eu já tinha anotado, também, se quiser comentar mais nesse inicinho, só para não prolongar alucinadamente. Mas assim, de início a manifestação aparece como pró e contra Bolsonaro, sugerindo simetria e não descrevendo. Sugerindo simetria porque é isso, você nem altera as nomenclaturas, você não especifica, mas também não descreve. Você poderia descrever, obviamente que não é que todo vídeo tem que fazer descrições e fazer vídeos infinitos, é só que é isso, assim, não se dá o mérito ao longo do vídeo descrever como foi a manifestação. Então, se vai falar da manifestação em um vídeo que é pós-manifestação e não antes-manifestação, que o vídeo do Emicida foi de antes da manifestação, por exemplo, então, sabe, já é algo assim, o tanto que essa notícia ela está sendo considerada no vídeo aqui. De um tumulto, muito tempo depois que a manifestação já tinha se dispersado, mas foram coisas pontuais e pouco significativas. Qual é a questão envolvendo a saída das ruas da oposição ao presidente Jair Bolsonaro? E ali, eu preciso dizer que na manifestação havia pautas diferentes. Então, algumas pessoas estavam lá contra o racismo, outras pessoas contra o fascismo, algumas pessoas gritando especificamente contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente percebeu que houve uma divisão. Tá, aqui então é interessante pensar. São pautas diferentes? Questionável, pelo menos da forma como está apresentado aí. As pessoas que estão lá defendendo essas pautas podem entender essas pautas como diferentes? Pô, aí eu queria conhecer essa parte da manifestação, eu queria conhecer, porque ela falou o quê? Racismo. Aí, fascismo. Então, diferenciar o governo Bolsonaro do racismo sendo perpetuado. Então, alguém que vai falar que lutar pelo racismo não implica também na luta pelo fascismo ou vice-versa. Ou o presidente Jair Bolsonaro. Contra. Ah, tá. Sim. Isso. E no caso, o impeachment, né? Enfim, fora Bolsonaro especificamente, a pessoa, ou mais especificamente esse governo,
Então, assim, acho que são coisas complementares. Aí já é um pouco uma questão, assim, será que é falta de foco? Porque, assim, de fato, é questionável ainda o quanto que a gente consegue traduzir essas coisas em demandas mais objetivas. Porém, aí até o que eu estava conversando pelo Facebook com alguns anarquistas, de que, tá, a gente não pode cair nessas pautas muito abstratas, porque cabe muito conteúdo dentro dessas pautas, então a gente consegue, sim, entrar num campo onde isso vai ser diluído, porém, é preciso construir não antes da manifestação, não antes do povo, tem que construir durante, junto com. Então, sim, a gente parte de alguns princípios gerais, a gente pensa numa frente ampla, no sentido de que a partir daí a gente vai conseguindo o quê? Ampliar a mobilização. Essa mobilização podendo pensar de formas mais concretas, né? Coisas mais efetivas. Então, se a gente pensar o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde de fato já está se repensando as polícias e mais outros efeitos que também serão a longo prazo, que a gente só vai entender esse curto prazo de agora também, ainda vai demorar um pouco mais para a gente digerir tudo isso. Precisava só recoisar aqui para continuar. Desculpa. É que vai ficar desligando a câmera. Mano, que esquisito. Depois acho que deu algum problema, eu tô sentindo. Como assim deu algum problema? Sei lá. Vamos gravando. Mas por que? Não tá parecendo que tá gravando? Tá aparecendo. Mas por que você falou que acha que deu problema? Sei lá, porque eu achei que deu problema. Mas, eu tenho a sensação de que as coisas não dão errado pra gente. Mas fala, é porque por favor. É porque, tipo, é que nem o rolê da cozinha, assim, tipo, pode ser que dê errado, é que nem o rolê da pizza, sabe? Mas, tipo, cria uma coisa tensa que vai dar errado. Rapidinho o tempo e pareceu que o tempo não tava batendo, mas eu acho que é porque tava 10 e alguma coisa, assim, eu vi como se fosse 01, mas depois pensei, se eu vi errado. Como assim o tempo não tava batendo? O tempo que tava correndo o vídeo. Não entendi. Enfim, estamos chapando. Não tô entendendo. Vamos de volta pra Gabriela. Isso. Você me interrompeu quando eu ia falar. Pode falar. Eu não lembro o que eu ia falar. Desculpa. Não, mas é por causa do tempo. Só fazendo você tem na oposição ao presidente Jair Bolsonaro sobre o ir ou não ir para as ruas. E por que isso? Basicamente porque até pouco tempo atrás estava todo mundo nas redes sociais criticando de forma incisiva o presidente Jair Bolsonaro, chamando o presidente de genocida, falando sobre o absurdo que era o presidente promover aglomerações. E aí, no meio da pandemia, a gente promoveu uma aglomeração. Posso falar rapidinho? rapidinho? Estou dizendo aqui que não existe motivo legítimo. Ela fala depois, pergunta, tô dizendo aqui que não existe motivo legítimo? Não tô dizendo isso. Mas vocês percebem que ela fala com um tom de bastante deboche, assim, como se... E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, assim. Às vezes, uma tática, ela é muito parecida com a outra, né? Porque, por exemplo, a galera mais bolsonarista faz coisas como manifestações a favor de alguém, né? Polícia, Bolsonaro, enfim... Ou manifestações contra o coronavírus, que são coisas mais assim estranhas. É um pouco estranho de pensar, mas esse formato, esse conteúdo também tá impresso no formato. Tipo, o conteúdo da manifestação, da galera colar sem medo de pegar o vírus, sem se importar com o fato de haver uma pandemia e pedir para que as atividades continuem ocorrendo naturalmente, porque não é... Primeiro, é colocado enquanto irrelevante o fato de que pessoas vão morrer, e essas pessoas, elas são... Né, racionalmente, se você pensa, é uma quantidade muito maior que vai morrer caso não sejam tomadas medidas do que caso sejam tomadas. Enfim, quem tá assistindo já deve entender mais ou menos como isso acontece. Mas a questão é você colocar a forma de uma manifestação bolsonarista que tem essa vontade de morte, né, que não se importa com a vida das pessoas, por isso se manifesta, principalmente pessoas negras, que são a maior parte das pessoas que estão morrendo já de coronavírus, você coloca uma manifestação que é contra este fascismo, contra este racismo e contra este presidente que no momento incorpora tudo isso, mas não é só ele, todas essas ideias, né? E que se coloca enquanto tipo uma manifestação que busca condições também para que as pessoas possam ficar em casa. Porque é isso, a gente fala dessa aglomeração hipotética das manifestações, mas não tá pensando que essas aglomerações elas já estão acontecendo. Elas já estão acontecendo nos metrôs, elas já estão acontecendo nos transportes, no fato de que foi diminuídas as frotas, tipo, em várias precarizações de pessoas que não estão tendo assegurado um direito de ter uma quarentena, né? E até na própria ideia de serviço essencial, que não questiona o que são, de fato, serviços essenciais,
e o que não é serviço essencial, o que é fifizice, cabeleireiro. Então, mas até Sei lá, essa assim. ironia eu acho que dá pra resumir bastante quando a gente olha pra ela e vê ela num sofá, e aí a gente pensa quem senta nesse sofá com ela, quem são as pessoas que estão permitidas nessa sala de estar. Porque para essas pessoas, essa realidade brasileira que se apresenta enquanto uma imagem, enquanto um imaginário, talvez esse tipo de argumentação faça sentido nesse mundo imaginário que a elite constrói. Porém, se eu for falar isso para minha família, perde o sentido, porque são pessoas que têm que estar no Brasil, que estão na rua. Para o trabalhador que está sendo espremido no metrô, faz sentido essa argumentação, como se nesse momento onde a gente não está conseguindo implementar medidas de contenção, medidas de efetivamente se importar com as vidas e buscar soluções que incluam as pessoas, faz sentido a gente falar que a pessoa que está diariamente correndo o risco de morrer porque entrega iFood, porque entrega o Rapid, ou sei lá mais o que, ela não deve também correr o risco num ato que visa lutar para acabar com isso. Então não faz sentido, porque assim, essas pessoas estavam lá. E não é para essas pessoas que ela tá falando, porque ela sabe que não tem nenhum apelo. Tipo, esse discurso, se algumas pessoas não conseguem entender que não é para elas o discurso, às vezes aquele momento de digerir com um pouco mais calma. Mas a maior questão é essa de tipo... Ai, esqueci o que eu falei. A maior questão, eu não tenho nem ideia de qual seja. Fica aí a grande pergunta, o resultado é 42. Mas o foda de gravar sozinho também é esse rolê. Você falando com uma câmera, a chance de você devagar muito, ou tipo, ter muito corte. Sim, A união faz muita força. E... não, é porque realmente, assim, dá muita raiva o tom de deboche, assim. Pô, é um tema sério, mano. Além disso, isso é só pra comentar, assim, quem tava pensando seriamente em ir na manifestação, tava com medo sim de vírus, tava com medo sim de apanhar na rua e tava procurando formas de ter certeza de que isso seria feito da forma mais segura possível. Tanto que teve enfermeiro fazendo guia pra galera poder se manifestar, as pessoas estavam de máscara. Sim. Coisa que os bolsonaristas não fazem ou fazem em tom de deboche pra deixar no queixo. A quantidade de álcool gel, literalmente, quem foi começou a ganhar álcool gel. Não é que tipo, estavam distribuindo em algum canto. Não, as pessoas estavam passando e dando álcool gel pra todo mundo que encontrava. Eu já tinha levado o meu também, mas também receberam álcool gel, pessoas que estavam comigo. E assim, isso mostra que existe sim uma preocupação, até porque essa preocupação ela não começa no ato ou nos preparativos para o ato, mas é inclusive falando principalmente para não incitar as pessoas a irem de forma irresponsável, quem está no grupo de risco ou quem tem pessoas no grupo de risco, até porque assim, não é o momento para a gente invalidar as outras pessoas por conta de uma outra estratégia, tanto é que a ideia desse vídeo aqui não é colocar a questão do racismo simplesmente como ela estar falando que não deveria ser o momento agora para aglomerações progressistas, né? Mais ou menos nesse sentido. Não, a questão é justamente qual é a única solução que ela propõe, a forma que o discurso é apresentado, e por isso até que acho que para fazer um vídeo mais longo é um pouco interessante, porque é isso, não é mais uma questão de ir ou não ir para manifestação, pode até parecer que mas é a forma como essas pessoas, elas resolvem dirigir um povo do qual não sei se fazem parte. Não sei se as soluções que elas estão planejando incluem esse povo. Não sei se a gente tem que ouvir, se a gente consegue ouvir. E não sei nem se é, tipo, se de repente, e aí passando, sei lá, acreditando sempre no melhor das pessoas, se esse não era o tom que ela queria passar, só que de certa forma, pelo menos pra gente, assim, passou de forma muito forte, assim, que é um tom meio de, tipo, de uma suposta liderança intelectual, assim, sabe? Então... Que também não vejo inserida em partidos, em grandes debates, assim, mas... Não, eu acho que esse tom de dessa liderança, forma, assim. ele tá, por exemplo, na FEFELESH, né? Eu estudo na FEFELESH, eu sei que meio que tá assim, em vários momentos, eu acho que vários conteúdos que são elaborados pelos partidos ou por correntes atreladas, principalmente questões de gênero e tal, são simplificantes, são esse estereótipo de vamos formar base pra gente liderar, mas são coisas que estão sendo trabalhadas criticamente, assim, e enfim... Tem que ser falado, assim. Eu não tô aqui para falar quais as intenções dela, eu acho que é justamente, não acho que ela vai responder nem nada do tipo, mas é justamente
quando a gente questionar pessoas que estão se colocando do nosso lado, é para dar a oportunidade de elas tentarem responder, para elas tentarem dialogar, de uma forma de fato mais inclusiva, para elas poderem sentir as outras pessoas também. E aí a gente conseguir pensar então essa frente ampla. Porque essa frente ampla não é todo mundo entra no meu barco e depois quando o barco estiver afundando, eu vou ter bote. Né? Titanic. Fica aí vocês. Então. Aí depois você faz um filme romantizado que nem Titanic. Não, além disso, é interessante até, tipo, não, pensando que a gente não tá falando só com ela, assim, mas, tipo, pessoas que, de repente, se sentiram identificadas por esse argumento, assim, tipo, a forma de argumentar também diz muito sobre o que a pessoa tá falando, assim, porque às vezes a gente fala algumas coisas, mas a nossa forma de argumentar já tá dizendo o quanto a gente acredita de fato nisso, né? Porque esse rolê, então, tipo, pô, a chato, superioridade chato ali... que tem pessoas morrendo, mas, ai, meu, nem é ano de eleição, vocês vão pra rua, tipo... É quase como, tipo, e talvez não seja nem a intenção dela, mas quando você coloca nesses termos, parece que assim, tipo, a gente tem muita gente podendo esperar sentado no sofá até 2022 pra não apertar 17 nas urnas, sabe? Tipo, sendo que 2022 é daqui a 2 anos, tipo, pensa até março como é que tava a nossa vida, o que de mais ruim pode acontecer em mais 2 anos? Não, e mesmo que você aí de casa... Da bandeira. Porque hoje estamos aqui dentro do Revolucionário Casual, que nos envolve. Mas é que é sério, assim, uma outra coisa que tem que ser considerada é porque ainda ela vai falar dessa questão das eleições, a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Só que não adianta você acreditar, você ter fé nessa ciência objetiva, sem evidências conclusivas, que vai ter eleição. Você tem que também considerar, o seu país vai? As pessoas ao seu redor vão? Elas vão dar uma segurada? Porque assim, se você sozinho não vota e nem faz eleição. Então, realmente, é algo para se pensar nesse momento de ruptura, esse momento de incerteza. Quais serão as verdades, quais serão os palpites que vão sobressair? Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado com essas conclusões que excluem muitas possibilidades, mas que também afirmam com muita paixão o que elas não podem afirmar. Então, é esse momento de pensar com um pouco mais de calma, assim, essa incerteza. Um pouco conspiracionista, mas um pouco de sentindo uma realidade possível, dá até medo, né? Então, isso é complicado. Acho que você pode apertar mais uma vez pra continuar o vídeo. Quer que eu faça? Eu faço. Eu tô sentindo que eu tô sendo muito horrível. Mas é que você... Fica com a lapela, então. Eu vou trocar a lapela pra você. Desce. Sai. Você morde o equipamento, aí você não participa, aí você nunca vai ser igual a Alessi. A Alessi respeitava o podcast dos outros. Eu ensino coisas pra ser cachorro. A gente teve alguns problemas técnicos e acabou... É isso, né? Não sei, a gente não sabe mexer em câmera. Então, por isso até que na hora que você vai fazer vídeo você tem que ir tentando, o experimental é bom. Você tá focado? Dá uma olhadinha então. Aí eu vou dar play aqui, a gente ouve um pouco mais dela e dá pause e fala mais. Não que as pessoas queiram se manifestar, tô falando que eu não concordo com as pautas que foram levantadas na manifestação de maneira nenhuma. Eu acho que existe legitimidade, eu entendo as pessoas que não aguentaram mais e foram para as ruas. A minha percepção aqui é só uma segurada rápida. Será que ao fazer isso a gente não pode estar alimentando uma narrativa que favorece? Quando ela fala... Porra, tem que voltar. Quando for assim, aperta só espaço. Tipo, você clica em espaço, aí para rapidinho. Senão você vai ficar 3 horas esperando até achar, não sabe o que tá fazendo. Enfim. Você que volte um pouquinho? Não, nem lembro mais que era. Pode voltar. Pode voltar a tocar. Esqueci já. É que aí corta a linha de raciocínio dela e minha, né? Quer que eu fique aí desse lado? Você não tá sabendo mexer. Tá me deixando irritada. Pode ser. Opa. Que é? E fé, gente. Vou voltar um pouquinho aqui. Eu acho que existe legitimidade, eu entendo as pessoas que não aguentaram mais. Aqui mesmo. Eu entendo as pessoas que não aguentaram mais e foram pra rua. Parece real, assim, que existia um monte de gente. É que essa imagem ficou muito clara na minha cabeça. E eu até aposto que ela não quis dizer isso. Mas parece mesmo que tinha um monte de gente que tava parado em casa, tipo, louco pra sair na rua fazer balbúrdia e ficar destruindo patrimônios históricos, né? Porque é essa impressão que passa. E aí, tipo, não conseguiram segurar mais. Apesar da pandemia, a galera foi porque tava, tipo... tava querendo super sair pra rua pra fazer uma zona.
Tipo, não que é um ato, assim, parece que você tá falando de um rolê, sabe? A pessoa não aguentou mais e for no barzinho. Tipo, porque é uma coisa que você tem que ficar aguentando, né? Uma pandemia você tem que ficar, tipo, tolerando ela. E por mais que estejam metendo louco alucinadamente, tipo, você tem que ficar aguentando. Não faz o menor sentido. Essa frase não tem sentido. Era só isso mesmo. Pode seguir? Quer falar alguma coisa? Pode seguir. Foram para as ruas. A minha percepção aqui é só uma questão de estratégia. Será que ao fazer isso a gente não pode estar alimentando uma narrativa que favorece o presidente Jair Bolsonaro? E aí eu acho importante a gente pensar que a gente começou... Bom, então, nessa hora já até o que aparece, né, a carinha do homicida e não apenas isso, mas acho que o movimento geral de tipo, eu sou a posição da razão e a posição universal. Eu sou a pessoa que consegue acessar a partir da minha branquitude os problemas, as visões de todos os povos que constituem a nossa sociedade. E aí é um pouco problemático porque, assim, ela afirmou que ela entende essa luta que ela não descreveu, não precisava necessariamente, ela pode ter acompanhado em detalhes, só não entrou nos méritos, mas aí vamos ver então de fato se ao afirmar que ela compreende o que levou as pessoas e o que as pessoas reivindicavam nessas manifestações, ao afirmar isso, que está afirmado, então vamos ver se isso se mantém, porque ficar sugerindo coisas e ficar desdizendo a torta e a direito, aí fica problemático, mas acho que ao longo do vídeo, mas realmente é preciso parar e prestar atenção, quando você afirma que você endossa uma luta, depois você precisa ver até que ponto você de fato consegue manter isso. Pode discutir essa história de ir para as ruas, não nesse último domingo, mas no domingo passado. E isso depois que nos Estados Unidos as pessoas começaram a se manifestar, e estão se manifestando há muitos dias, em decorrência do assassinato do George Floyd. Só que qual que é a diferença do contexto brasileiro para o contexto americano? Lá nos Estados Unidos, a eleição presidencial é nesse ano, já, em novembro. Então lá esse clima que acaba sendo de manifestações contra o presidente Donald Trump e tem efeitos imediatos, ele tem um impacto diferente nas eleições presidenciais, porque aqui no Brasil a gente ainda tem 2 anos e meio de gestão Jair Bolsonaro até a gente chegar nas eleições presidenciais de 2022. 2 anos e meio nos quais a gente fica sentado assistindo, né, TV e isso, assim, triste no Facebook. É uma futurologia, como a gente já tentou colocar, mas aí começa a ficar um negócio muito complicado, assim, e realmente dá bastante agonia. Eu tô vendo que tem 19 mil likes e 246 dislikes. Talvez o lado positivo é que se pá, várias pessoas pretas nem estão dando atenção pra isso, mas eu também imagino várias pessoas que se pá viram, sim, tipo, isso e ficaram um tanto quanto indignadas, mas, você está, primeiro que esse resumir para direcionar, você mostra uma oposição e aí você vai direcionando a pessoa por uma série de etapas bem furadas, porque é isso, assim, a cada etapa de decisão entre o certo e o errado, você está descaracterizando, você está simplificando, descontextualizando, e aí você vai direcionando como se fosse realmente sempre um passo lógico a partir de escolhas muito simples. Então, quando você fala que esse clima que foi resultado dessas manifestações, né, que ela está falando de um racismo estrutural e também de um episódio que encarnou muito fortemente isso, que foi o assassinato filmado do George Floyd. Então, quando ela está falando que isso passa a ter racionalidade, sabe, essa coisa animal que vem dos pretos irem pra rua, tipo, que seria só uma coisa animal, ela passa a ser humanizável porque você tem uma eleição e é um momento onde brancos decidirão o futuro do país, e isso faz com que você então consiga pensar estrategicamente se faz sentido no interior da ordem burguesa branca, onde a gente tem que dialogar, se faz sentido. Então a gente tentar fazer alguma pressão, a gente tentar pressionar para a gente conseguir, então, ser entendido, para que pessoas brancas de dentro da política possam traduzir as nossas demandas, né, ou que seja representantes negros que se comportem ali dentro também como tradutores que levem, então, para que isso ganhe algum tipo de consideração. E aí é foda, porque, de fato, né, você tem visto uma série de
coisas emergindo a partir dessa luta, que não depende dessas eleições. Então, é uma tentativa meio desesperada de defender um quadro institucional, um limite oficial onde a vida acontece, de enxergar uma instituição como uma verdade absoluta que se coloca acima de qualquer indivíduo. Então você não está pensando no que as pessoas na rua estão pensando, se aquele momento pode realmente produzir novos valores, se pode de fato tensionar ainda mais esse racismo que vem sendo tensionado e dessa forma destruir ele, porque é uma luta que continua e não só porque se remete a luta pelos direitos civis na década de 60, ao Martin Luther King, ao Malcolm X, mas é uma luta que continua justamente porque você tem uma série de lutas, você tem uma série de memórias, você tem uma série de consequências que podem não se dar num plano imediato, mas que estão sendo traçadas ali. Então, quando você olha as pessoas, mesmo sem um objetivo tão claro, mas fazendo várias coisas, e quando você permite que haja tempo, que haja mobilização, que nasça uma crença de que dá para, de fato, tomar decisões, aí você constitui um espaço político. Esse espaço político ele vai gerando consequências. Então é preciso pensar um pouco para além. Então, antes de a razão encarnar num corpo branco da elite brasileira para julgar que ato é ou não racional, é preciso considerar que é algo um pouco mais complexo. E talvez a facilidade como um discurso desse é emitido por alguém que quer se vender enquanto progressista e endossado por pessoas que também se consideram antirracistas, talvez essa facilidade de falar com tanta propriedade desses atos, dessas manifestações, seja nos Estados Unidos, no Brasil, né, mas também considerando que é algo que está acontecendo em outros lugares do mundo, sem tentar dialogar com uma pessoa negra, e é isso, sim, seria interessante que se conversasse, mas novamente, eu também posso falar pelos brancos, porque eu tenho uma pessoa branca do meu lado, e eu converso com ela muito, a gente está tendo um relacionamento, eu sei que eu conheço ela mais do que a Gabriela conhece o Emicida, porque eu conheço o Emicida mais do que ela deve conhecer, então, sabe, tem que tomar cuidado. E até essa questão que entra de novo na parte das eleições, que é de esperar sempre esse teatro de tutela do Estado, assim, tipo, se a gente não consegue fazer nenhuma mudança no Estado, onde a mudança de fato acontece, nem adianta querer participar da vida pública, o que na real eu acho, tipo, que é só uma forma de despolitizar e de, tipo, fazer com que pessoas que estejam assistindo ela, e que eu imagino que sejam pessoas que também são brancas e estão em posições confortáveis, se sintam mais confortáveis para dizer que não vão no ato e coloquem isso justificado em cima de uma posição racional, né, ao invés desses emocionados que vão pra rua. Eu, racionalmente, permaneço no meu isolamento, que é possível, o que já é, tipo, um diferencial, assim, né? Existe uma diferença entre quem tá conseguindo se isolar e quem não tá. E essa diferença não necessariamente tem a ver com quanto de risco essa pessoa sofre na pandemia, mas o quanto ela tem possibilidades materiais de estar isolada. E aí, pelo menos pra mim, soa muito mais enquanto uma coisa que é, tipo, é quase um conforto, sabe? Eu não vou pras ruas, mas é porque eu sou um ser humano racional e eu consigo pensar política e eu consigo saber que aquelas pessoas que estão indo pra rua pensar política não estão fazendo política, porque não é ano de eleição. Mas do que isso também, é o negócio de você, além de se sentir confortável com a sua branquitude, você ainda chega naquele momento glorioso de salvadora branca, onde você pensa, eu não vou nessa manifestação e eu vou levar a razão, eu vou falar pra negada que, gente, falar de polícia agora é estratégia, gente, vocês estão morrendo aí desde 500 anos. Mas é que afeta mesmo. Que eu realmente tava vendo um vídeo, eu tava discordando, na hora que ela falou o rolê, que não era momento pra achar ruim com polícia, mano. Eu quero que ela fale aquilo pro Emicida. Eu ponho a mão no fogo, o Emicida que até já foi preso mandando a polícia tomar no cu, vai mandar ela tomar no cu também. Mas precisa trocar a bateria. Já tinha trocado? Tinha. E a outra não pôs pra carregar, né? Tá carregando. Tá. Então vamos só... Tenta mais uma nessa bateria. É que tava no vermelho piscando. Nossa, você é chato. Pode só tentar mesmo? Insuportável, irritante, incômodo em diversos momentos.
Gabi, mas a gente não pode esperar até 2022, a gente tem que tirar o Bolsonaro antes. Olha, por mim, tudo bem, vocês não precisam nem tentar me convencer. Agora, quem vocês têm que convencer é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a dar andamento a um dos vários pedidos de impeachment que estão lá parados Se na quebra Câmara, tudo, eu posso convencer muito mais. Vocês precisam convencer os deputados do Centrão a fazer passar o impeachment, né? A gente precisa de voto de 2/3 da Câmara dos Deputados para o impeachment passar da Câmara para o Senado. E assim, nesse momento específico, me parece que o Bolsonaro está oferecendo algo melhor do que vocês. Carlos, Não, queria lembrar... Então, é que assim, acho que a gente devia concorrer pra presidente, aí ter a capacidade de dar cargo pros deputados, aí depois a gente faz a revolução, porque se a gente der cargo pros deputados, eu acho que a revolução acontece. Então, porque essa solução, ela acabou de dar a letra e a gente vai e acerta. É porque até entra nisso, assim, né? Como ela tem essas habilidades comunicacionais de quando ela vai falar, tipo, Gabi, né? Emoção. Falar com as pessoas emocionadas ela que estão pensando em protestar. Tem uma câmera aqui e tem uma câmera aqui. Então. Aí ela fica tipo, Gabi, mas meu Deus, estou emocionada. E, tipo, não, agora não precisa mais de emoção. Agora, de fato, a gente precisa parar pra pensar. O que a gente tem pra oferecer, né? Porque essa questão dos cargos, etc. De fato, nesse momento, você tem um Estado contra você. E se você não se percebe disso, se você não percebe que a gente está num momento de luta antifascista, então, aí de fato não tem muito o que fazer, porque esse convencimento, assim, sabe, o golpe contra Dilma, com todas as contradições do PT, mas ele é recente. Naquele golpe, a votação, você teve inclusive pessoas dedicando não apenas para a família ou para outras coisas assim que não faziam o menor sentido com o crime de responsabilidade, mas inclusive você teve pessoas dedicando voto para torturador, né, para o Coronel Brilhante Ustra. E hoje é presidente. Então, assim, tem que sair um pouco desse local e colocar, de fato, é possível dialogar com a Casa Grande sem se rebelar. Essa é a racionalidade que permite, historicamente, que os negros continuem vivos. Você, enquanto pessoa que está aí atrás, você consegue se olhar e identificar em que local da sociedade você está. E o que para você pode ser uma solução que te inclua ou não, isso é algo a se pensar. Porque é isso, assim, o que vai gerar o convencimento dessas pessoas? De fato, quando você despolitiza, desmobiliza toda uma sociedade, essa sociedade precisa se mostrar politizável. Ela tem que mostrar que ela consegue entender os interesses dela, tem que ir pra rua, ela tem que construir isso coletivamente enquanto sociedade e pressionar. E aí, de fato, se não houver nenhuma perspectiva, é uma disputa por quem rompe a ordem. Hoje, as armas estão apontadas contra nós. Então, desde o início, você já tem esse elemento de coerção, de ausência de liberdade, e aí é aquele discurso. Por que a gente vai ficar falando em torno de um regime absolutista da Europa de alguns séculos atrás, que falava que era legítimo porque tinha o direito divino? A gente vai rezar para Deus falar para essas pessoas usarem corretamente o direito divino delas de governar, ou a gente vai chamar isso de despotismo? A gente vai entrar nessa alucinação que torna a gente animais irracionais quando a gente busca continuar vivo, quando a gente busca realizar nossos interesses e lutar contra o racismo. Eu não saí da luta contra o racismo, eu estou falando apenas de luta contra o racismo. Essa luta que inclui pensar um mundo onde o racismo não seja a base da sociedade. Então, assim, de fato, a gente vai ter que pressionar por todos os meios necessários. E é preciso se entender que não é um momento onde o que vai prevalecer vai ser o centrão fisiológico buscando cargos. Se essa é a racionalidade, se esse é o debate que a gente tem que levar, então a única coisa que ela pode oferecer é medo e aguarde. É medo e tenha uma casa onde você possa aguardar. É medo e use seu passaporte, caso necessário. Muito racional, para poucas pessoas. Eu vou aqui usar minha colinha, alguns dados sobre índices de aprovação do governo. Quando a Dilma sofreu o impeachment, ela tinha 9% de aprovação e 70% de rejeição. 21% entre não sabe e acha o governo regular. A última pesquisa da XP sobre a aprovação do governo Bolsonaro mostra que ele ainda é aprovado por 25% da população.
reprovado por 50% e outros 23% consideram o governo regular. Dá um pause nessa frente, assim. Expectativas, né, Sim. também. Então. Mas assim, ó, eu até originalmente, as primeiras manifestações que eu fiz sobre esse vídeo foi no Facebook e no Instagram, e eu coloquei muito a questão de que você resumir o golpe simplesmente ao índice de aprovação e você falar como se houvesse essa representatividade que é idealizada, você cair nessa ideologia, esse discurso, pô, ainda mais para algo tão perto, sabe? É bem complicado. Então, assim, novamente, segmenta-se bastante o público-alvo desse tipo de vídeo. Às vezes, realmente, a pessoa branca ali que se pá até vota num PT da vida, se emociona nesses momentos que vê muito preto na rua, né? Ainda mais pessoal acima de favela, aí você, às vezes, se deixa levar na onda da emoção. Mas, assim, sabe, descaracterizar. Agora, eu achei interessante que um amigo meu no Facebook comentou, né? Que até antes da gente entrar nesses méritos, da complexidade do golpe, tipo, mesmo naquele contexto, a direita foi pra rua. Mesmo naquele contexto, esse índice de reprovação, ele se traduzia em corpos, ele se traduzia em momentos, em debates, ele se traduzia em algo mais do que uma pesquisa, em algo mais do que o Globo News. Então, um número solto, como que a gente evidencia isso? A gente pode, de fato, contestar, tentar entender, então, quais são os critérios para a gente chegar numa amostragem, como essa pesquisa é feita, pensar a instituição que realiza essa pesquisa, mas, mais do que isso, a gente conseguir se perceber enquanto sociedade, porque, de qualquer modo, é uma amostra que tem um índice de acerto muito alto, porém é uma amostra. O que a gente consegue perceber na realidade que nos cerca, até porque a distribuição dessa amostragem ela vai ser diversa, é justamente quando a gente se coloca em movimento, quando a gente se coloca no mundo. Se colocar no mundo é se colocar nas conversas, se colocar com as pessoas que você conhece, é se colocar no espaço virtual, também, infelizmente, se colocar na rua mesmo no momento de pandemia. Porque se a gente quer se retirar da rua com segurança, com renda básica universal, ou que seja um auxílio emergencial, a gente precisa se colocar politicamente, porque já está entendido historicamente no Brasil que os nossos corpos, as nossas vidas não importam. Se você é mais escurinho, se você é mais retintinho, se você veio para cá e você não é branco, então saiba que você veio para cá como escravo. E se você não se encontra hoje vivendo do seu modo, ou foi escravizado, mas enfim, né, veio para cá para ser escravizado. Ou se você já não se encontra hoje se reconhecendo dentro das culturas originárias, é justamente porque houve um processo de genocídio, de incorporação violenta, de trabalho escravo. Inclusive, uma pesquisa que eu fiz que é bastante interessante é sobre a constituição da escravatura e da sociedade, né, aqui de São Paulo, onde o aprensamento feito por bandeirantes indígenas corria solto, era constituinte da sociedade brasileira desde os primórdios, porque aqui era uma periferia até se constituir centro. Então aqui a mão de obra indígena era a base de uma economia de subsistência que era lateral ao Nordeste. E nesse sentido é preciso entender que a escravidão era constituinte, mesmo território nacional, que faz hoje a gente ter essa ideia de Brasil. Enquanto mapinha, ele surge porque os bandeirantes vão atrás de mais índios. Esse era o modo de vida dessas pessoas que viraram heróis. E eles abriram o sertão dessa forma. E é preciso ter essa dimensão. Enfim. Vocês estão vendo a diferença? Para Dilma cair, a aprovação dela desceu para 9%. Tinha 70% da população contra ela. Eu acho muito... É só uma reflexão aí. Ah, não, vai ser muito petista, deixa. Com o Jair Bolsonaro, a gente ainda tem... Já filtrado logo no ato, né? Eu sei que isso deve deixar muito frustrado, mas o mundo é o que ele é. E não a gente gostaria que fosse. Aperta de Vamos novo, fazer rapidinho. aqui um exercício. Eu acho... O que ele é muito bom, né? Não tem umas mídias, não tem fake news de cloroquina dá certo, só que o Rodrigo Maia não deixa as pessoas usarem. Não tem nada, o mundo só é o que é. É que assim, obviamente que tem que contextualizar também as frases, porque senão a gente aperta tudo e tal e fica complicado. Então, óbvio que o mundo é o que ele é, a gente tá falando o quê? De uma representação, do que a gente compreende a partir de um diálogo com teoria, com debate, etc. Então, não tô falando que, sabe, é uma afirmação totalmente alucinante. Só que, ao mesmo tempo, é preciso tomar cuidado quando a gente afirma o conhecimento do mundo, que é complexo, um conhecimento em tempo real dos eventos que estão acontecendo agora, e colocar o mundo é o que ele é,
como argumento de que pessoas que estão trilhando outros caminhos que não os nossos são pessoas que estão imaginando um mundo fantasioso, um mundo que não é da forma que ele é. Isso é um argumento científico civilizatório. Por isso que ela mesma não precisa se posicionar, porque as posições majoritárias, brancas, da elite, elas são o quê? Derivações lógicas da própria natureza do mundo. O mundo é o que ele é. Eu achei muito engraçado porque, tipo, você colocar, assim, esses dados estatísticos que não tem nenhuma pesquisa por trás, assim, tipo, não tem relatos, não tem, tipo, nenhumas perguntas que... Você não qualifica esses números. Você não qualifica muito, aí você coloca, tipo, o mundo é o que é. Mas, assim, você pode conhecer pessoas de esquerda e de direita que não gostavam do governo PT. E eu garanto que não é pela mesma coisa. Sim. Né? Muitas pessoas de direita, porque acham que o governo petista ficava dando Bolsa Família pra todo mundo e todo mundo ficava, sei lá, o dia todo dormindo e fazendo filho. Ou porque, tipo, você tem pessoas de esquerda que falam, não, isso é conciliação de classes, cadê o MST tendo mais autonomia, cadê essas coisas acontecendo? São duas coisas completamente diferentes, mas que caem no não estou satisfeito. Sim. E, tipo, qualificar essa insatisfação é muito importante. Porque tá bom que, no caso, realmente era uma massa de direita mais construída, assim, né? Até porque você tinha as grandes mídias também fazendo esse projeto de difamação e tudo mais. Ai, falei que sou petista, né? Mas, enfim. Mas, de certa forma, é o que acontece. Só que eu acho engraçado você colocar, tipo, alguns dados que não estão qualificados e colocar, tipo, o mundo é o que é. Então, tipo, o mundo é o que é o que é. É fake news de cloroquina, a gente se utilizando de confusão pra lançar informações falsas, tipo... sei lá, é que enfim, o vídeo inteiro tá complicado. Pera, deixa eu só olhar rapidinho. Não, mas é importante chapar. Mas, deixa eu ver, que próxima live, vamos fazer batata frita e ficar fazendo essa é uma boa também. Mas pode falar, você quer fazer uma ainda? Não, então, peraí, que eu fui apertar ali, que a gente tava falando dessa questão do mundo ser o que ele é. Então, um outro ponto que acho que aí é interessante. Tem um texto, eu não vou saber agora indicar, vou tentar colocar na descrição, mas enfim, é basicamente o que está sendo contestado ali, pensando Maquiavel, pensando Rousseau, pensando um pouco como que se forma essa vontade popular e como que a gente pode agir em torno dela. Então, na verdade, era até 2 textos, que era para uma aula de Política 2. E aí uma das coisas que são interessantes que são colocadas ali é a importância do debate, a ideia de que não, as pessoas não têm opiniões essencializadas nelas mesmas. Tanto é que, por isso que essa moça existe se comunicando, por isso que a gente está aqui. É até a percepção, a gente sai, olha o quintal da nossa casa, vê se os nossos muros, eles são tão seguros assim. Ver se a sociedade ela é tão uma questão de lei da gravidade, ou se existem ideias, se os comportamentos se perpetuam a partir de cultura, se as pessoas elas não têm, de fato, um pensamento que leva a que a sociedade funcione de determinadas formas. Porque esse transe da ordem, ele é um transe. Mas, para além disso, é preciso considerar que nesse mundo que a gente vai construindo inclusive as nossas opiniões, a gente precisa ter a percepção das outras pessoas. Então, conforme você vai realizando pesquisas de opinião, as pessoas vão vendo como é que está a aprovação de uma coisa ou outra, como é que essa comunicação vai acontecendo, os projetos vão se colocando. Por isso que se manifestar, quebrar um pouco a normalidade, instaurar um momento de maior debate dentro da sociedade é essencial. Então, óbvio que num momento de pandemia é preciso pesar um pouco mais tanto a existência de movimentações maiores, né, de aglomerações, considerando hipoteticamente que a gente não tivesse nenhuma aglomeração caso não houvesse esses protestos. Porém, para além disso, é complicado, mesmo pessoas liberais que acham que o resultado de qualquer participação popular tem que ser nas eleições. E isso também é uma simplificação que não é... Desculpa, só para... porque, assim, isso também não é uma simplificação que, tipo, é o limite do institucional. Na verdade, é um reducionismo mesmo de coisas como plebiscitos, mesmo, sabe, outras formas muito efetivas e são utilizadas de participação popular e que não se limitam simplesmente aos 3 poderes e que também não envolvem chamar os militares para implementar uma ditadura. Então, você descaracterizar tanto o debate político, você descaracterizar, esvaziar tanto a importância das manifestações,
Sabe? Não é como se a gente fosse pra rua fazer papel de bobo. A gente precisa se empoderar um pouco mais da dignidade de ser um cidadão, já que existe esse país, ou aceitar que não existe nenhum país aqui. Aceitar que não existe nenhuma sociedade. Que a gente é só um quintal dos Estados Unidos. E que o que decide aqui é a boa vontade ou não do exército norte-americano. Porque é isso, assim, sabe? Se não tem nenhum significado, se a gente está totalmente para fora dessa sociedade, então a gente também precisa entender o que é essa sociedade, para poder se realocar no lugar que a gente realmente se ocupa. Mas é complicado, assim, sabe? Tipo, essa ideia que é tudo essencializado, que você olha um gráficozinho com 2, 3 números e uma mudança de 2, 3 datas e agora a gente já sabe a realidade dada, o que o mundo é, como ele é. A gente pode... Desculpa, agora um pouquinho. Isso, tá? A gente sabe que para o pedido de impeachment passar da Câmara para o Senado, a gente precisa de voto de 2/3 dos deputados federais, ou seja, 66% da Câmara dos Deputados. Vamos imaginar que a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, seja de fato uma representação fiel da população brasileira. Não é, né? A gente sabe que a Câmara dos Deputados é formada da sua imaginação é foda. Ricos, cis, heterossexuais, mas enfim, vamos fazer uma suposição. Beleza, feita essa suposição, a gente precisaria que a reprovação do Jair Bolsonaro fosse de 66%, por enquanto a gente só tem 50% de reprovação na população. Deu pra entender qual é a nossa dificuldade? Por isso que eu... acho que já meio que ficou argumentado, mas é que novamente é preciso entender quando a gente está falando de ciência, que dados que a gente está trazendo, quais são essas evidências, o que a gente pode concluir a partir delas ou avançar para se chegar a conclusões. E aí é isso, assim, colocar que a mobilização política está em torno de alterar o índice de reprovação e ponto, e aí quando alterar, magicamente a gente vai ter então essa representatividade tendo efeito, porque é isso que ela está falando imagine. Logo, ela sabe que o que ela está argumentando depois é só uma imaginação, então ela tem que apresentar uma resposta. Ela não apresentou até essa parte do vídeo, porque ela está imaginando que existe alguma representatividade e não essas pessoas brancas, cis e da elite, que não diz nada com o povo, que não compartilha a situação do povo. Então, é um pouco complicado, porque se essa representatividade, ela sabe que não existe, esse índice de reprovação não tem nenhum efeito prático por si só, ela tá só chapando ou não? Qual que é? Me explica. E depois ela até fala, assim, o quanto isso é absolutamente desimportante, assim, tipo, foda-se se você, tipo, se a população quer isso, tipo, se o Congresso não estiver aceitando, não vai acontecer. Que é basicamente assim, tipo, mano, foda-se a população dentro da política. Sim. E aí, por que mas é muito esse rolê, assim, política? é que essa ideia de Brasil às vezes intoxica ideologicamente muitas pessoas, porque, mano, se você olha só uma pessoa branca, que se sente branca, que tá alinhada com uma cultura europeia, e aí ela vira e faz um vídeo só falando, não tem solução, fiquem calmos, acalmem-se, brasileiros, não tem solução, permaneçam nos seus lugares, sejam racionais, não se rebelem contra a Europa e os Estados Unidos, não tem solução, permaneçam nos lugares, infelizmente as mortes prosseguirão, não tem solução, não sejam emotivos, não tem solução, respeitem a... Desculpa. Quantas horas? Mas é que é um trânsito meio doido, que é a normalidade do nosso país, aí as pessoas vão falar de uma forma tão leve, porque não é ela, obviamente que não é ela, sabe? É um conjunto ideológico que, inclusive, a nossa vida vai ser interrompida antes que a gente consiga chegar a maiores avanços. Então é sempre um processo dialético, realmente, de lembrar as ancestralidades e repensar a sociedade que a gente vive, mas é porque é muito absurdo. Não, e a questão, assim, não é ela no sentido de, tipo, não é a Gabriela Prioli que constrói essa narrativa, assim. Ela também está se usando dessa narrativa, mas, tipo, enquanto uma ávida assistidora de Globo News por tabela, que meus pais adoram, você vê que esse mesmo tipo de informação, né, que esvazia os números, que fica jogando com essas especulações de... Meio Game of Thrones, assim, sabe? Meio novelesca em cima do que é o Congresso, do que seria a política, né? Essa ideia de que a política só é feita por quem está em cargos, a política só é feita por quem é eleito. Tipo, a participação das pessoas é irrelevante frente à participação de quem é eleito, de quem é alçado a uma coisa maior.
Tipo, você tem o mesmo estilo, né? Que essa coisa do, será que vai dar ruim o Bolsonaro falar que quer exterminar todo mundo? Porque, ele tem essas pessoas que apoiam ele, tem essas pessoas centrão, tipo... Gente, se a gente acredita que existe alguma forma de... Tipo, outras formas de vida, faz parte também acreditar que a gente não quer uma forma de viver que dependa de um monte de pessoas que não são representativas, tanto ideologicamente quanto em função do que são as pessoas que habitam o país, que são muito diversas, mas, tipo, que não estão se beneficiando dessa lógica. E essa lógica de apontar como se houvesse uma hipótese de 66% ser convencido via, sei lá, petição online, só no momento desses, é, tipo... Tipo assim, mano, eu não sei, assim, realmente, não sei se é mal intencionado ou se é só um pouco, tipo, ingênuo, assim, sabe? Tipo, uma leitura meio, sei lá, tipo, pra mim parece uma leitura de classe média, assim, tipo, não pensou muito que existe outra realidade além do próprio apartamento, assim, e não faz isso na maldade e nem faz isso exatamente por uma burrice, é só, tipo... Mas é porque a maldade não precisa estar, acho que dentro da pessoa, a maldade tá já sistematizada, externalizada, é esse pesadelo grego que a gente vive ainda de falar de democracia. Mais na ideia de, tipo, não necessariamente é intencional, mas é permeado, assim, que é o que é mais perigoso. Quando a gente tá reproduzindo coisas que a gente não tem intenção de reproduzir, mas que na nossa forma de tratar do assunto já tá reproduzido. Sim, mas é porque é isso, assim, sabe? Tipo, você chega na FEFELESH, em Política 1, você não vai pensar o que havia de democracia na Amazônia, por exemplo, que seria, tipo, um ótimo exemplo pra gente pensar dentro do nosso horizonte, exemplos de democracia. A gente vai pensar na Grécia e a gente não vai falar sobre os escravos na Grécia, porque eles não são pessoas e é muito fácil, porque é só você falar faz de conta que. Então, hoje, a democracia é um grande faz de conta que, e aí você fala para quem não é da burguesia branca, só que ela existe e ela se perpetua, essa democracia, com problemas de tempos em tempos, né? Sei lá, a Idade Média, por exemplo, pode se considerar um grande problema, onde você teve um excesso de militarização e a sociedade, em boa medida, se desintegrou. Então, o comércio internacional, o Mediterrâneo, perdeu um pouco da sua relevância. Mas o que acontece é que você vê uma continuidade, sim, de um modelo democrático, um modelo onde as pessoas não são mortas pelos conflitos, só que para poucas pessoas. E aí essas poucas pessoas, elas podem sim fazer vídeos sem apresentar nenhuma resposta e falando para todo mundo ficar calmo, seja racional e morre e vai se fuder. É isso. E precisa se pensar. E quando eu jogo um vídeo online que eu não sei nem que as pessoas vão ver, é porque eu sei que outras pessoas vão poder pensar com maior propriedade do que eu, vão poder continuar nessas reflexões, nessas vivências. Só que é isso, não é uma dominação. O racismo, ele é um projeto inviável, que já está muito tensionado. Então, dificilmente essas coisas vão continuar infinitamente se perpetuando e mantendo esse modo de sociedade. Acho que pode... A cachorra veio dar uma... Chega pra ela, mas tá, desculpa. É que às vezes realmente a gente vai longe. Vocês que não adianta que os nossos movimentos peguem bem com quem já não gosta do presidente Jair Bolsonaro, com quem já não votou nele, com quem já não gosta dele faz tempo ou com quem já mudou de ideia. O que a gente precisa é atingir uma parte dessas pessoas que continua falando que o governo tá maravilhoso. Então, essas pessoas atualmente, elas já são ou fascistas, assim, tipo, na moral. E não sei se a gente devia... Quer dizer, não sei se eu tô sendo um pouco extrema, mas realmente não sinto que a gente devia focar em ficar tentando pregar pra convertido, assim, no sentido de convertidos do outro lado. Tipo, não sei se porque assim... os nossos esforços deveriam ser única e exclusivamente a gente... Mano, o que tá acontecendo aqui? Não sei se o foco dos nossos esforços. E aí eu acho que assim, o fato dela colocar isso enquanto uma prioridade, porque ela claramente dá muita ênfase, então parece que é prioritário pra ela, assim. É só uma coisa, a gente tá gravando. Eita, que dá deve. Tá gravando ainda aí? Tá enquadrado? Tá ótimo, gente. A gravação de filme foi parada automaticamente. Então tem que apertar o coisinha só. Deus Mas não tem problema, não. Acho que não deve ser. Só aperta o vermelhinho aí. Tá, peraí, eu faço isso, obrigada. De nada. Mas é que a questão, voltando, ela fala com uma prioridade de se converter às pessoas que são... É isso,
que estão do outro lado, como se fosse assim, o próprio processo dos atos, o próprio processo de ter as militâncias na rua, e no momento as pessoas não estão tanto na rua, elas estão na internet, mas tem gente que fica na rua. Tem um monte de gente que tá fazendo os projetos com moradores de rua que continuam acontecendo, tipo, isso são formas de você politizar e tudo mais na rua também. Mas meio que essa ideia de que a gente só pode fazer alguma ação quando estiver todo mundo 100% convertido, até lá a gente tem que ficar aguentando essas, tipo, pequenas casualidades, né? Tipo, o genocídio do povo negro, o fato de que a gente está no meio de uma pandemia e as pessoas não estão amparadas e a situação está piorando de forma absurda, que a pandemia está se interiorizando e aqui no Brasil a gente vai ter muito mais dificuldade a partir de agora. Tipo, isso são casualidades, né? Isso acontece e tal, e a gente tem que relevar até que todos estejam convencidos de que isso é realmente ruim, porque senão é uma imposição horrível. Você impor que as pessoas não devem morrer. Você impor, tipo... então, eu acho que também... Ela não fala isso, né? Sim. Que realmente mas é porque nessa linha, de fato, é meio complicado. Porque, primeiro, eu acho que ainda falando desse mundo oficial, que é basicamente o que ela tá trabalhando nesse mundo oficial imaginário, a gente pode pegar o Celso de Mello. Mano, o Celso de Mello fez a porra de um texto pro WhatsApp, igual qualquer cidadão desesperado. E eu não sei nem por que ele tá tão desesperado assim, mas o Celso de Mello, ele simplesmente fez um texto falando que a gente está vivenciando a Alemanha da década de 30. A gente está vivenciando o final da República do Weimar. A gente está vivenciando um momento onde, basicamente, você tem o quê? Você tem a ascensão do nazifascismo, e aí a gente vai falar de maioria democrática, a gente vai falar de uma maioria onde a gente já tem essa maioria, a gente tem que convencer quanto? Qual que é a porcentagem? Qual que é o número? É o número imaginário da Dilma? É uma meta fictícia, não faz nem sentido, a gente já é 50% mais um. Existe. Então, assim, qual é o efeito dessas coisas? Porque fala, sabe, tipo, o Celso de Mello é um aristocrata. Assim, porque, tipo, esse rolê, o cara tá falando que tá virando nazismo, tá ligado? Ele tá comparando com Hitler, tipo, e o cara é branco e da elite, papapá. Aí nós vai ficar na calma esperando a eleição, mano, você é louco. É muito, velho, calma aí pra morrer na paz, tipo, dá uma dopadinha, assim, anestésico antes de matar a pessoa. É foda. Acho que isso... Eu contextualizo avisando que as pessoas da casa acordaram e agora a gente tem interações. Já isso é contextualização. Pronto. E aqui... Mano, é só uma adendo. Tem, mas tipo, vamos dar uma segurada. Vamos tentar ouvir mais agora. A gente avaliar, peço mais uma vez, a gente o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. O ex-ministro Sérgio já saiu do governo, mas vamos lembrar do cenário enquanto ele ainda era ministro. Os dois ministros mais populares do governo Jair Bolsonaro eram o Sérgio Moro e a ministra Damares Alves. Eu sou uma pessoa com pensamentos mais progressistas e também sou uma advogada criminalista. Então eu tenho amplas divergências tanto com o ex-ministro Sérgio Moro quanto com a ministra Damares Alves. Mas eu preciso compreender que a população, na sua grande maioria, gosta deles e daquilo que eles propõem. Se eu, por acaso, fosse me apresentar como uma alternativa na corrida, na disputa às eleições para a presidência da República em 2022, eu precisaria fazer concessões. Ou seja, eu precisaria formar um núcleo daquilo que eu acho inegociável e fundamental, aquilo do que eu não abro mão, e fora disso, fazer algumas concessões para apresentar uma candidatura viável. Basicamente... Peraí, não pode pedir. Senão ela vai chapar mais um tempinho nesse rolê. Assim, gente, concessão. Aí é isso, basicamente, que ela tá falando. Se vocês querem viver nessa nossa sociedade que tá aqui, vocês vão ter que abrir mão. Aí é isso, assim, tipo... Tem quantas pessoas na sua casa? Tem 5? Tem 10? Quantas pessoas você acha que dá pra abrir mão? Qual que vai ser o tamanho dessa concessão? Porque parece que é exagero, mas não é. Porque assim, ela tá falando o quê? Que ela não apoia o Sérgio Moro, ela tá falando que ela não apoia a Damares, mas se a gente quiser ter um candidato com apelo para ser eleito por esse país que essencialmente se transformou de forma irredutível em fascista, a gente precisa então abrir mão e buscar um meio termo. Por meio do quê? De concessões, não de debate político, não de mobilização, não de acreditar na humanidade das pessoas, não de deixar realmente uma pergunta no ar sobre que sociedade que essas pessoas querem viver, buscar incluir, buscar politizar. A gente só tem que abrir concessões. Então, porque às vezes a gente para pensar, será que algumas tragédias históricas
aconteceram da forma que aconteceram, porque a população não se anteveu, não tentou ficar calma e já estabelecer, negociar um número menor de mortes. Então você pensa na Armênia, você pensa no Holocausto, você pensa no Congo. Pô, vamos propor um número mais baixo de pessoas mortas, dessa forma a gente vai com esse sacrifício acalmar essa sede de sangue branca e assim a gente tem esse meio termo bonito. Ah, é muito exagerado, Pio, o que você está falando. Bom, ela também está fazendo vários momentos ali de forma sutil também essa caracterização, né? Meio cartunesca, né? Então, mas a questão é que, de fato, a gente tem que tomar cuidado, assim, porque não existe um único projeto fascista, não existe um único projeto de extermínio. A normalidade brasileira já é um projeto de extermínio. Até que ponto que a gente aguenta permanecer com o Brasil? Então tem que tomar cuidado com isso de é simplesmente uma questão da gente abrir mão do que a gente prefere para poder dialogar com o fascismo, em vez de fato, buscar se politizar e não simplesmente colocar os interesses na mesa. Que nem fazem sentido. Estranho pra mim, assim, é estranha a ideia de você se colocar enquanto uma alternativa, mas que tem que se camuflar de não alternativa pra ser viável, porque, tipo, realmente, assim, tá bom que pra muitas pessoas que acham a Damares e o Sérgio Moro minimamente tragáveis, tipo, obviamente que acho que as nossas ideias não são muito apelativas, mas a gente tem que pensar também que, tipo, existem pessoas que são campo de disputa. Eu não gosto de falar isso, parece que as pessoas são tipo um negócio que você fica brigando em volta delas. Mas sei lá, tipo, são pessoas que, sei lá, é a questão de politizar, de tipo fornecer pra pessoa condições também de pensar possibilidades que sejam viáveis assim e que estejam acima de tipo. Pensa assim, não tem a cruz e a espada, tem outra coisa, você só precisa pensar nela e construir ela, mas você não tá indo pra dois extremos horríveis assim, a gente fica nesse rolê de falsas opções, sendo que tipo, quem falou que essas são as únicas opções, sabe? Ela tá falando no momento, mas tipo, eu acho um pouco limitada essa discussão e esse problema de você fingir ser uma alternativa, mas não sendo uma alternativa de verdade pra não assustar as pessoas que não querem uma alternativa, então você vai se alternar o quê? Então, é porque também uma outra questão que é importante considerar é que não é só uma opinião que as pessoas têm dadas e algumas pessoas têm uma opinião mais aberta. É que em alguns lugares o debate chega muito menos. Em alguns lugares você tem muito menos estruturas, você tem muito menos condições básicas. E nesse sentido, as instituições que chegam lá normalmente são as que acabam sendo determinantes. Então, é preciso pensar, inclusive, o tanto que a nossa sociedade ela consegue incluir as pessoas para o debate antes de perguntar a opinião delas. Porque, às vezes, a disputa tá até nesse nível. Então, quando você vê o MTST, por exemplo, fazendo o trabalho de base, ou mesmo fazendo, entre aspas, um assistencialismo no momento onde urgente é a prioridade, porque as pessoas precisam sobreviver, então talvez isso seja de formas a gente ir ampliando esse debate, mais do que a gente simplesmente esperar pelas pesquisas de opinião. Dizer que não adianta a gente fazer aliança com quem já concorda com a gente, com os nossos amigos. É fazer com os inimigos. É um processo mais difícil, porque a gente precisa conseguir, como chama? Fugiu a palavra. Adequar, organizar os interesses com pessoas que pensam diferente da gente. Aquela história, quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, sabe, cada um tem que ceder um pouquinho pra coisa funcionar? É pra disfarçar corte, né? Se a gente tá falando numa frente ampla... Meu, cuidado só com a cachorra que ela vai derrubar tudo. Que é essa história do somos 70%. Não! Meu, que realmente ela vai derrubar... Ai! Borboleta, mano. Não, dá uma segurada. Mano, ela vai derrubar... A gente precisa entender que dentro desses 70% tem gente pensando de muito diferente. Ah, Gabriela, não pode repetir. Vocês precisam entender. Então, a cachorra é a primeira que tá disputando um pouco a Safira aí, porque ela tá no momento de caça aí, né? Você vê que a ideia de que existe uma humanidade fora do resto do planeta, com outras formas de vida, com outras prioridades, né? Tá chapando, fala aí. Enfim, basicamente essa a grande dificuldade, colocar o debate simplesmente com a ideia de que você tem que ceder coisas para fazer uma aliança. E aí, um dos problemas é que essa aliança às vezes é colocada como uma trégua. E aí o problema da trégua é justamente o quê? A trégua
ela é feita a partir da bondade do outro lado, ela é feita a partir de uma constatação de que ambos os lados em conflito gerariam perdas para ambos os lados, então você tem uma guerra fria, você tem um tratado de paz para evitar um conflito, mas assim, a gente tem que ter algo que garanta a gente. Então, é preciso pensar, primeiro, por que estão tentando dialogar com a gente? Por que simplesmente a parte da sociedade Olavete não vem e mata todo mundo? Então, talvez não seja tão simples quanto eles fazer parecer. Talvez a sociedade, para que se mantenha uma coesão, para que ela mantenha algum tipo de produtividade, para que tenham pessoas que ainda queiram habitar esse lugar, porque as pessoas percebem o quanto que a escravidão, o quanto que toda essa opressão, ela configura um determinado modelo de mundo, e essas pessoas percebem também que apesar do negacionismo, você tem mudanças climáticas, você tem uma série de coisas acontecendo, você tem a automação avançando, você tem uma precarização automatizada, você tem realmente crises que não têm resposta fácil, e essas pessoas que trazem respostas fáceis e autoritarismo, elas não vão servir para o mundo inteiro eternamente. E aí, nesse sentido, sim, a gente tem poderes. A gente precisa, então, para pensar essas alianças, saber quais são esses poderes, como a gente articula esses poderes, como a gente abre mão desses poderes, porque senão fica uma coisa muito vaga. Por que querem fazer uma aliança com a gente? Porque eles são bonzinhos apenas? Não parece algo muito superficial que a gente não está conseguindo elaborar um pouco melhor, ter uma compreensão um pouco melhor? Porque se existe um conflito tão forte dado, e o Bolsonaro representa a força desse conflito, a ditadura militar representa essa força, a escravidão representa essa força, então a gente tem que levar com mais seriedade, assim, o que está posto nisso tudo? É que essas ideias que eu defendo são as melhores ideias. Pois é, gente, só que o mundo não é assim. Vou dar um exemplo. Ela resumiu o nosso debate nessa última fala. Assim. Tipo, a gente é essas pessoas que tem as melhores ideias. Já tenho mesmo, se concordarem comigo, todo mundo vai... Pois é. Desculpa que eu Então, sou a branco, gente tá pode dominar os falando que a outros. classe política tem essas características. Aí a gente precisa pensar, por exemplo, será que falando contra a burguesia, falando contra a polícia militar... Vai dar uma pausa, né? A gente de fato... Olha, gente, agora eu não vou fazer um longo discurso. Não, a gente não precisa fazer um longo discurso sobre esse ponto. Ela só tá falando que no momento, historicamente, assim, que é isso, assim, desde da luta por direitos civis, desde tantas outras lutas que a gente não consegue nem tanto enumerar, mas dentro do imaginário que a gente tem em termos de luta pelas questões raciais. Assim, a gente está num momento que são momentos chaves, assim, sabe? É um momento que talvez até um sistema como o apartheid fosse questionado na medida que ele se mantivesse em vigor. E, dadas as suas proporções, ele se mantém em vigor nos Estados Unidos. Então, talvez seja o momento, sim, de falar da violência policial, mas é que, mano, ela coloca como se fosse um detalhe, se fosse picuinha falar de violência policial, quando você tem o mundo inteiro protestando contra a violência policial, tipo, olha o nível do absurdo. Tem um policial aqui atrás, então melhor não falar tão alto assim. Eu vi até uma buzininha de leve, assim. Mas é isso, não precisa nem discorrer muito, ela só falou, pode passar batido porque é um vídeo que várias frases são soltas, e não desenvolve essa frase, é fácil falar, mas, mano, então presta atenção. O tipo de pessoa que está se oferecendo como porta-voz das suas demandas. Porque ela não está falando o que você tem ou não que querer. Ela está falando só como você consegue lutar e quando você deve lutar. Só que você pode morrer antes. Parece que tipo, achar ruim a burguesia, a polícia militar, são coisas muito, tipo... a gente acha ruim, sabe? Tipo, pô, sabe o cachorro ficar latindo enquanto a gente tá gravando? É ruim, sim, né? Não é um assunto tão trivial. Não tem o que fazer sobre isso. Não tem o que fazer sobre isso. Não existe possibilidade de mudar isso, né? No caso da cachorra, realmente é difícil. Mas os outros também. Concessões. Mas era tão fofo. Eu abro uma concessão pra aquela cachorra. Mas legal, né? Mas no caso é tipo... são coisas que são colocadas como se fossem picuinhas simples e não, tipo... grandes questões, assim, né? Porque a violência policial, ela não é uma picuinha. Ela é um projeto que serve a essa burguesia, então eles meio que são a mesma coisa ao mesmo tempo, né? E que se coloca de forma que outras pessoas deixam de ter a possibilidade de poder exercer os seus direitos porque elas são mortas, porque elas são absolutamente silenciadas, porque elas vivem em um regime de medo e que cerceia os espaços pelos quais elas circulam. Espaço de lazer, vários tipos de espaço. E aí, tipo, você colocar essas coisas enquanto uma picuinha, você colocar o fato de que as pessoas têm uma vida inteira explorada e o seu tempo tomado de fazer coisas que seriam muito mais prazerosas, muito mais importantes para elas, provavelmente, quanto projetos pessoais, para poder ter um trabalho e se manter, enquanto uma frase trivial que você solta em um vídeo casualmente no seu apartamento descolado.
É tipo... Mano, eu acho problemático. É foda, né, mano? Assim, tipo, tem um vídeo aqui, por exemplo, que eu falo quando eu fui presa, você olha aí, sabe? Tipo, não faltam exemplos, o mundo está de fato protestando sobre não ser picuinha a violência policial contra as pessoas negras, no caso do Brasil, incluindo as pessoas indígenas. Aí é preciso contextualizar também como as armas funcionam no campo, mas... Não, porque, tipo, hoje, por exemplo, esse rolê, mano, você olha o negócio do armamento, aí a defesa de propriedade rural também foi liberada para aqueles fuzilzão gigante. Aí você pensa, nossa, o que essa galera aí que tá a fim de passar a boiada nesse momento de distração vai fazer com esse monte de fuzil, gente? Que bondade, que civilização que eles vão fazer? Deixa eu apertar ali. Acho que travou, hein? Eu não lembro mais o que ela tava falando, faz 5 anos já. Não, deixa eu falar mais um pouquinho que a gente já retoma já. Mas as pessoas precisam entender que essas ideias que eu defendo são as melhores ideias. Gente. Só que não é assim. Vou dar um exemplo para vocês falando sobre essa frente ampla. Lembra que eu falei, quando eu falei agora sobre a Câmara dos Deputados, que ela é formada em sua maioria por homens brancos, ricos? Pois é. Então a gente está falando que a classe política tem essas características. Aí a gente precisa pensar, por exemplo, será que falando contra a burguesia, falando contra a polícia militar, a gente de fato vai agradar essa parcela dos 70%? Estou falando que eu discordo dessas pautas? Não tô. A gente pode... Estou confessando? Eu estou confessando? Tô falando que eu discordo? Não, mas eu tô claramente falando que eu não me importo nem um pouco, assim. Estou sugerindo coisas, está na sua cabeça. A maldade está na sua cabeça. É isso. Eu acho que interromper realmente é ruim, né? É que a gente faça uma análise estratégica para pensar. Se a gente não conseguir fazer andar um processo de impeachment, porque por enquanto a gente não tem a notícia disso, né? Ainda que muitas pessoas queiram muito, e a gente tiver que apresentar alguém para competir com o presidente Jair Bolsonaro em 2022, a gente precisa construir essa candidatura, porque senão a gente corre o risco de o cara ser reeleito. E aí, isso que a gente pensando já falou, né? na dificuldade De achar ruim a do eleição. processo de impeachment e na possibilidade de a gente ter que pensar em algo viável para Eu não 2022, mexo sabendo no- que existe um caminho aí até microfone. 2022, a gente tem que pensar o seguinte: a crise de saúde, essa questão mais imediata relacionada à crise de saúde, ela vai passar. E a gente vai continuar lidando até 2022 com as consequências econômicas da pandemia, que a gente sabe que vão vir. Já estão acontecendo e vão continuar muito presentes na vida dos brasileiros. Imagina uma pessoa que acreditou que o isolamento era de fato a única opção. Defendeu isso. E defendeu isso mesmo que estivesse passando necessidade, que tenha perdido o emprego, Vamos que tenha fazer visto de a novo. sua empresa quebrar. Bom, não tem tantas coisas pra se colocar nessa parte, porque é isso, assim, tipo, é um cenário que, em linhas gerais, a gente já tem uma noção. O problema é justamente que quando a gente vai pensar em política, e a gente, em vez de tentar se mobilizar para entrar em diálogo, para se conhecer, para, tipo, realmente poder falar com propriedade, qual projeto, quais projetos que estão sendo colocados na mesa hoje no país, a gente for ficar imaginando uma pessoa hipotética, porque é isso, essa pessoa que acreditou invariavelmente a despeito de mortes, a despeito da pseudo-quarentena que a gente está vivendo, que ela ficar em casa era a solução para o país e que o problema foi pessoas que foram às ruas por saúde. Inclusive, você considerando, por exemplo, o próprio pessoal da saúde que também vem se manifestando das formas que pode. Só que é isso, a gente precisa de uma mobilização que envolva mais pessoas. A gente precisa, inclusive, de pensar outros meios democráticos. E aí é interessante, por exemplo, por que a mídia liberal, então, não abre mais espaço, não apenas para pessoas liberais, com discursos de que a gente simplesmente tem que abrir um diálogo, abrindo mão das nossas pautas, de concessões. Por que então não dá outras vozes, não coloca pessoas ali? Porque quando a Globo News viu um protesto com alguma lentidão, ela viu um grande protesto, ela conseguiu depois de um tempo perceber a situação ali, ela não conseguiu achar mulheres negras para falar também um pouco, para não ficar só um monte de gente branca falando que tá achando de um protesto por questões raciais? Então, assim, dá para abrir espaços. Você pode pensar, inclusive, em várias pessoas do YouTube que são legais. A gente assiste, tipo, tem o Orlando, que é do podcast, que sempre tá presente. Tem a Sabrina, o Jones,
Humberto sai da Matrix, um monte de pessoas que com maiores ou menores concordâncias, mas que estão aí fazendo conteúdos, trazendo outras visões. Eu acho que, inclusive, você focar só no Bolsonaro, você focar só nesse desgoverno, é uma ótima forma da gente não olhar os pontos incomuns que pode ser encontrado num Dória, num Witzel, num Moro. Então, é muito fácil quando... Os pontos incomuns com o Bolsonaro. Né? Com o Bolsonaro. Gente, não, justamente. Essa questão de que quando a Globo só mostra o Bolsonaro isola ali, parece que de fato a Globo representa algo oposto. Algo diferente, algo distanciado em alguma medida. Também é preciso pensar até que ponto que a Globo vai ter interesses materiais para permanecer se opondo ao Bolsonaro. Será que se o regime fechar, a Globo não muda de lado? Será que os interesses que estão colocados ali economicamente, as elites que estão jogando aquilo ali, até que ponto que elas vão resolver achar viável, racional fazer uma oposição? Porque é isso, elas estão tentando construir uma candidatura, como está sendo colocado aqui. Então é preciso pensar, quando a gente abre mão de todos os meios possíveis que a gente dispõe, que a gente pode vir a dispor ao se mobilizar, para ficar simplesmente esperando qual que é a consequência da crise de saúde atual e econômica. Porque é isso, assim, a gente não está falando de como fortalecer, como investir na economia, como pensar em subsistência, como pensar na agricultura familiar, como fortalecer movimentos. E é isso, assim, tipo, e não adianta a gente também sair pra rua com uma listinha de reivindicações e pedir assinatura para as pessoas e ponto. É de fato necessário debater, é de fato entender a complexidade e a diversidade das realidades brasileiras, e a gente vai construindo isso, só que é de imediato sim necessário que se tenha um impeachment, que se tenha pelo menos minimamente que responsabilizar esse governo por conta dessas mortes e dessa forma exigir que esse homicídio, esse genocídio em curso pare, que seja atenuado. E é isso, sei lá, mesmo falando em termos de ordem, tipo, o próprio PDT tá tentando entrar num tribunal internacional para criminalizar o Bolsonaro por crimes contra a humanidade. Então, assim, sabe, o nível de seriedade da coisa tem que se perguntar, quem tá trancado em apartamento de luxo se tá entendendo que tem vidas negras, vidas indígenas brasileiros morrendo. De repente, essa pessoa que sofreu todas essas consequências negativas em virtude do isolamento que ela defendeu, porque acreditou que era a opção mais acertada, em virtude daquilo que disseram os cientistas, agora ela está vendo as pessoas nas ruas e aglomeradas. Como? Assim, as pessoas não existem em um vácuo. Quem defendeu tudo isso e tá vendo as pessoas na rua aglomeradas, tipo, não é um bando de sem noção. Então a pessoa pode, no mínimo, olhar e ver se isso faz sentido ou não. E aí você tem alguns tipos de pessoas, assim, tipo, tem gente que se isenta disso. Mas se isenta tanto do Bolsonaro quanto dessas pautas mais à esquerda, né, ou pautas anti-Bolsonaro no geral, e se coloca enquanto uma voz da razão porque não participa efetivamente de nada. Logo está certo, porque não existe, né, não se coloca. Nem é afetado, de E fato. não é afetado, porque, tipo... não sei, parece que a gente fica se repetindo até. Então, é que volta muito naquilo. naquilo, assim, esse argumento, ele simplifica tanto uma visão de um outro hipotético também que a gente tá imaginando, que ela mesma pediu pra imaginar, que é essa coisa, assim, você direciona como se fosse lógico... outro que conseguiu ficar nessa quarentena perfeita, assim? Porque a maior parte das pessoas que foram às ruas não ficaram em quarentena, não ficaram muito menos no isolamento social, tipo, tem muita gente que não tá conseguindo fazer essas coisas, então, que hipótese é essa, tipo... E o quanto dá pra se guiar por uma pessoa que não existe. Tipo, e ficar assumindo posições políticas baseadas em uma pessoa que não existe. Ela não sei nem se ela estatisticamente existe, assim. Tipo... É mais engraçado, porque assim, entrar nesse mérito com tanto vigor, porque assim, ou a gente deslegitima as manifestações em si, ou a gente entra nesse contexto de saúde pública. E quando a gente entra nesse contexto, a gente tem que olhar e perguntar que horas são, né? Que nem a Rita. E é isso, assim, sabe?
as coisas estão abrindo. Segunda-feira, com esse recorde de mortes, as coisas estão abrindo. Então, é entender que a atual condução, a atual direção, a classe governante, ela é genocida, ela é historicamente genocida e hoje ela se repete de uma forma gritante. A gente tem tabelas, a gente tem números, por mais que se buscou também maquiar. E é um perigo você ter muitos desaparecidos do coronavírus, mas mesmo com os dados que a gente tem, sabe, é flagrante, é algo que está em curso, não tem como permanecer numa inércia sem tomar nenhuma atitude. E aí é isso, assim, não é a única atitude viável, mas a gente tem que se potencializar. A gente tem que realmente pensar se a gente está preocupado com essa frente mais ampla, e essa frente mais ampla não pode se resumir, se limitar a uma candidatura, ela tem que discutir sociedade. Porque é isso, qual que é a base da sociedade? Não é a própria Constituição? Então não é que a todo momento a gente vai refazer a Constituição, mas a todo momento a gente vai repensar o que a gente tem de sociedade e se faz algum sentido as leis, se faz algum sentido a forma como a política está organizada institucionalmente, se existe representatividade, se a gente está conseguindo de fato efetivamente ter uma participação das pessoas nisso, se existem condições materiais para que exista essa participação, porque mesmo quando a gente está falando desse quadro limitado burguês institucional, ele também é muito reduzido quando a gente pensa na política brasileira. Parece que é só uma eleição e ponto, e espera. E tenta convencer as pessoas também a votar daqui a 4 anos na coisa certa. Você tem 4 anos para mudar o voto do coleguinha depois de 4 anos, assim, então é bem complicado. Como vocês acham que essa pessoa vai ficar para votar em 2022? Aqui eu quero lembrar para vocês uma coisa que eu tenho dito desde o começo do... Não tem nem o que falar, assim, é só meio tosco. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma estratégia que é fazer com que a crise econômica seja colocada no colo dos governadores e prefeitos. Para isso, ele insiste na retórica de que o vírus não é tão grave assim, de que o isolamento não era necessário, que as pessoas morreriam de qualquer maneira e que, portanto, o remédio aplicado pelos governadores e prefeitos são piores do que a doença. Então, depois que essa crise de saúde imediata passar e as pessoas não tiverem que lidar mais com isso de forma tão significativa, as pessoas sentindo os efeitos da crise econômica vão ouvir o presidente da República dizendo: eu avisei que não devia ter isolado, porque o vírus não era tão grave assim e as pessoas iam morrer de qualquer jeito. E aí a gente vai falar o quê? Que o isolamento era imprescindível? Se a gente estava na rua? Vocês entenderam o risco de, com as nossas ações... É que não tem que ficar repetindo. A gente já percebe que é um discurso que é direcionado para poucas pessoas, para pessoas que não vão olhar para outras pessoas. Pós-manifestações, qual que era o tweet do Bolsonaro? Eu leio aqui pra vocês. E é isso, a gente tem que ficar dialogando com a loucura do Bolsonaro, buscando argumentar racionalmente com ele. Olha que é culpa do STF. As ações de combate à pandemia, fechamento de comércio e quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Ou seja, a crise econômica que vocês vão enfrentar é responsabilidade do STF, dos governadores e dos prefeitos. Menos minha. O que ele está fazendo aqui em francês... É porque é isso, assim, sabe? Essa parte, sinceramente, não tem tanta coisa pra acrescentar, porque eu, honestamente, acho que quando a gente tá debatendo, esmiuçando a racionalidade do discurso bolsonarista, é que a gente já tá num lugar bem ruim, sabe? A gente saiu da manifestação pra ficar fazendo análise da racionalidade que o Bolsonaro apresenta no discurso dele. Até porque é isso, assim, por que existe racionalidade no Bolsonaro e não existe nas mulheres negras? Por quê? Porque a gente tá falando de coerção, de poder. Então, essa razão que se apresenta como ciência, ela é muito mais bélica do que pode parecer. Mas, de modo geral, é isso. A gente tem que tomar cuidado pra não deixar que todo o debate ele corra por meio dessas simplificações, esses direcionamentos entre sim e não, entre partido A e partido B, entre mesmo o ato, sabe? Não pode ser simplesmente MASP ou Largo da Batata, ou inclusive não entender o... Pra o quê? Pausar o vídeo. Ah, tá. Espero que não tenha parado. Foi mal, você tava falando da Faria Lima e do MASP, por causa das relações de sempre. Ah, sim. Então, não... Eu, por mim, não sei se você quiser terminar de ver o vídeo, porque basicamente depois ela vai falar que a gente tinha que estar comentando o comentário que o Trump falou, porque realmente é isso. A racionalidade está no debate em torno do discurso do Bolsonaro e do Trump. Porque a racionalidade está onde está as armas e não tem muito mais o que se pensar. A gente tem que, talvez, repensar as nossas próprias armas, senão a gente fica só dependendo, não só das armas, mas desse diálogo que adoece, né? O diálogo com o fascismo. Mas, assim...
justamente por conta disso... na real, eu não sei, assim, eu queria, tipo, tentar finalizar o vídeo sem, sim, direcionar nisso. Porque senão também é meio que isso, assim, tipo, a gente já gravou 300 mil horas falando de algumas coisas sobre o vídeo dela, mas é preciso também parar pra pensar e falar, tipo, de uma forma mais ampla. Porque senão a gente vai também tender a ficar rodopiando muito em torno de certas pessoas, de certas falas, em vez de da gente se ouvir, às vezes acúmulos, né, tipo, pessoas que estão mais próximas de convergências potentes, pode não ter tempo para trabalhar tanto nisso. Algo que eu tava pensando que para mim é bastante relevante é o rolê que eu tava falando, assim, em vez de a gente discutir a bandeira, e eu vi pessoas de muita seriedade, que tem vários motivos para tá colocando várias questões sobre a participação dos partidos, principalmente porque você tem ali um legado de 2013, das lutas das Copas, da criminalização dos black blocs, da ação direta, mesmo de pessoas dentro da esquerda organizada, sindicatos que chegaram a agredir anarquistas, pessoas que estavam opondo-se, né, a uma centralização da organização da manifestação, mesmo de um entendimento do que seria uma manifestação passeata, ordeira, enfim, aí tem todo um debate sobre manifestação que precisa ser feito, porque em última instância, se a gente faz simplesmente uma passeata, ela precisa ter uma consequência que não se dá na rua, essa consequência necessariamente se dá no Congresso, se dá na eleição, mesmo que seja de candidatos da esquerda. Isso é bastante problemático, mas aí voltando pra gente pensar essa coisa dos partidos, das bandeiras, às vezes até a gente fica em falsas oposições. Então, às vezes a oposição não é entre o MASP e o Largo da Batata. Às vezes a oposição é da gente pensar, vamos fazer então um ato no centro, já que é fácil para as pessoas chegar no centro, esse é o pressuposto, e ir até algumas periferias próximas da região. Ou vamos convocar, já que tem pessoas mobilizadas e pessoas que estão, inclusive, questionando o quanto que tem disposição dessas entidades que estão envolvidas na luta, nos atos, de estar tentando transformar as coisas, de estar tentando reinventar as formas de luta. Então, vamos começar numa periferia, vamos ir de bairro em bairro. Mas é isso, existem várias formas de a gente tentar pensar outros locais, inclusive para se questionar até que ponto então que essa democracia, essa institucionalidade que a gente deve ficar interna a ela para se colocar politicamente, até que ponto que isso é válido, até que ponto que você sente que existe democracia quando você cruza uma rua para outra ali, você sai daquele centro que você está acostumado. Então, eu acho que é importante buscar se reinventar em torno dessas coisas, buscar ouvir um pouco mais. Pode até parecer contraditório, porque nessas horas você fica receoso de chamar alguém de racista, você fica receoso de colocar certas coisas, também tem que tomar cuidado. Por quê? Porque no limite você tem que questionar. Porque é isso, se você deixar de até questionar se existe racismo de uma forma consistente naquele ato racista, se você deixar de se colocar, aí a gente não está lutando, a gente vai ficar com a falsa impressão de estar lutando enquanto a gente está sendo direcionado, enquanto as nossas opções estão sendo minadas. Não tenho muito o que falar. Então, eu acho que... É que eu sinto que a gente já falou um monte de coisa, assim, ao longo do vídeo. Então, tipo, meio que... Como muitos desses temas, assim, do que a gente discorda se repete na fala dela, que foi o que incomodou mais, né? Que é um vídeo de 15 minutos de uma coisa que a gente discorda fortemente, assim, né? Mas, tipo... Mas isso, acho que a gente já abordou vários assuntos, assim. Já. Bom... Acho que essa questão até de dar ênfase, inclusive, na pessoa, assim, né? Que até o rolê, a gente fez esse vídeo pra comentar um vídeo dela, mas não necessariamente por ser ela falando, mas, tipo, pela forma como foi falado, assim, né? Pela apresentação, tipo, apresentação dos argumentos e tal. Até porque eu não acompanho ela pra saber o que ela acha da vida. Só foi esse vídeo, acho que é a única coisa mais longa que eu já vi dela, assim. No meu caso também. Seguido. Mas, tipo, acho que até essa ideia do questionar, assim, né? Porque... E aí isso é a questão das opressões estruturais, das estruturas que a gente tem. Tipo, como elas são estruturais, muitas vezes elas estão colocadas de formas que são um pouco menos perceptíveis, assim. Ou que tentam se passar de uma racionalidade, de uma normalidade, né? Porque é o comum aceitável, né? Tipo, é aceitável se falar esse tipo de coisa... sem ser questionado se é um problema você colocar porque não é você que tá falando, tá correndo esse discurso na sociedade e você só tá meio que sugerindo, porque é isso, assim, falar o senso comum, o óbvio, sabe, reproduzir o racismo numa sociedade tão racista como o Brasil, você não precisa nem se colocar
colocar, não é uma ideia nova que você está trazendo, não são novas respostas, sabe? Nada ali nesse discurso é novo. É quase um tipo, gente, não vamos se desesperar e buscar novidade, vamos tentar manter a instituição, por mais que pareça que essa instituição já desapareceu. E até essa questão de se colocar, assim, tipo, ela se autodenomina progressista, assim, tipo, esse é um termo que vale a pena tomar um pouco de cuidado, porque, tipo, sei lá, a galera que se denomina progressista... Mais progressista, coisa, né? mais progressista, mas é mais progressista do que o quê? Que o Bolsonaro? Mais progressista do que a galera que é monarquista? Porque não é que é a galera do rolê, né? Cada pessoa tem um rolê, tem uma galera do rolê. Tem a galera do rolê ela é mais progressista, mas enfim, fora da galera do rolê tem outras galeras. Mas, tipo, esses termos, assim, progressista de progredir pra onde? A ideia, tipo, as ideias de progresso, né? Essas ideias, tipo, que são palavras que são jogadas, elas têm um significado muito forte, mas que não é único, né? Tipo, um cachorro, você tem ideia do que é, assim, você tem um ideal de cachorro, mas se eu jogo a palavra cachorro, cada um provavelmente pensa num cachorro diferente. É que a cachorra passou a pensar nesse exemplo. O progresso é mais ou menos a mesma coisa, né? Progredir pode ser pra muitas coisas diferentes. Então, tipo, essas pessoas do campo progressista... na hora de formar uma opinião, assim, é interessante levar em consideração, quando você vai escutar essas pessoas, do que elas estão falando, assim, tipo, o que parece que essa pessoa entende enquanto progresso. Pra mim, parece que progresso pra ela é ter um governo que não faça um genocídio aberto, mas também que não rompa com muitas estruturas. Então, E aí, este governo não é progressista porque ele está fazendo um genocídio muito aberto. Porque talvez ela acredite que, sei lá, o Alckmin é progressista. O Alckmin perto do Bolsonaro é progressista. E olha São Paulo. Então, eu acho que também uma coisa que pega é que é isso, assim, a gente pode pensar nisso, de o que é esse progresso, e também pensar, será que tudo cabe nessa ideia de progresso? Porque quando a gente faz essa cisão entre conservador e progressista, e aí a gente se teletransporta para a França ou para a Inglaterra, aí quem são os conservadores e quem são os progressistas? E por que a gente se teletransportou? Então, se a gente volta, põe o pé no chão, aí a gente começa a olhar, será que nada que existia no passado, que eu sinto que está deixando de existir, merece ser conservado ou considerado ou absorvido em termos de síntese, né? Porque esse reinventar, às vezes essa sede do novo tem mais a ver com uma ruptura, né? Da onde que vem esse novo que não tem mãe, que não tem pai, sabe? Que não tem uma origem muito certa. Às vezes a gente olha para um aparelho tecnológico, a gente olha uma novidade ali, só que a gente para de pensar tanto quais são as relações que estão colocadas, até que ponto que a gente não reproduz o velho ali, mas até que ponto que a gente tem que ficar abandonando as coisas e sendo guiado em torno desse progresso. E assim, eu imagino que da fala que ela está falando não está pensando o conjunto da sociedade progressista moderna, da tecnologia, do avanço industrial sobre os povos indígenas e por aí vai, mas mesmo esse progressismo político é realmente preciso pensar com mais propriedade, porque primeiro o que cabe nisso, o que isso de fato significa, porque é um termo que é comparativo, então depende muito, nesse relativismo depende muito com o que você está se comparando, só que para além disso, talvez nem tudo passe por simplesmente buscar um progresso, buscar um novo. Talvez esse ressignificar as origens seja onde a gente pode buscar inspiração para as respostas que a gente precisa. Isso não significa que a gente vai voltar a ser bárbaro, que a gente vai voltar a ser selvagem, porque essas palavras, essas ideias são imposições coloniais que impedem que a gente repense, que a gente ressignifique a nossa história. Então, não sei, assim, pra mim acho que é mais essas coisas, mas pra de fato a gente pensar, né, se a gente já não tá cabendo nesse mundo, se inclusive na direita existe muito descontentamento social por conta de se insistir numa forma a despeito do conteúdo real, né, do conteúdo político da sociedade, a gente vai ficar apenas insistindo na democracia sem qualificar ela, sem acreditar num debate, sabe, tipo, diluindo tantas coisas nesse jeito. É isso, você pode continuar mantendo esse acordo, né? Porque você não está mudando muito as opiniões, você está mantendo as pessoas mais ou menos com a mesma linha ali, entre aspas, moderada, né? O extremo centrismo, como já diria o Jones. Só que, não sei se é esse momento de negar
que é necessário mudança. Se você olha para as guerras mundiais, para a crise de 29, para vários momentos onde mesmo a centralidade do capitalismo se viu obrigada a repensar certas coisas. Então, bom, é isso. Eu gostei bastante de gravar o vídeo com você, foi bem legal. Esse dia chegou, a gente grava vídeo e por mais que você tivesse falado muitas vezes sobre a duração dos vídeos, eu sinto que você contribuiu pra gente produzir um vídeo muito longo e agora é tentar editar e postar esse vídeo e tem um registro que talvez alguém veja e que é legal. E a gente pode assistir também enquanto a gente edita. Eu tô com vergonha, não ficar passando isso pras pessoas que eu conheço. Brincadeira. Bom, acho que finalizando aqui. É isso. Valeu aí quem assistiu. Se inscreve no canal dele. Se ele chegar a 7 inscritos, a gente vai fazer um bolo. Pode fazer um bolinho então pra cada grupinho de 7 pessoas que cabem no número de inscritos no meu canal super famoso. Desculpa aí, então. Desculpa aí. Aliás, até isso, assim, né? Que é uma coisa que eu não falo muito. Ele é uma pessoa que tem vários inscritos. Ele é legal. Então, eu só não vejo os vídeos que eu sou lerda e esqueço de olhar, tá? Mas eu vou ver seus vídeos um dia. Mas assim, além de eu ser famoso por ter um canal no YouTube com mais de 1.000 inscritos, mas um primo meu, o Wagner, ele foi pro Casos de Família. E é isso, assim, eu não gosto de expor minha vida pessoal, não gosto de ficar falando da fama, mas... Parou, invejosos falam. No finalzinho não... Na real? Opa! Que triste, espero que não tenha parado faz muito tempo. Ele tá chorando real. Toda vez que tem uma técnica eu fico chorando. Eu não posso. Pelo seu poder otaku. Mano, realmente assim, a gente se transformou num casal de otaku. Você já pensou nisso? Nossa! Mas ficou muito lindo, na real. Gostei, parabéns. Valeu. Eu tô emocionado aqui, como você pode notar. Parabéns, Sara, pelo trabalho, Pi pela base. Postinho lindo. Parabéns pra minha mãe, resistir. né? Parabéns, Cláudia. Parabéns, Pi, por resistir à dor. Soltou uma lágrima no final, mas resistiu até o final, né? Calma aí, fica com o olho, mano. O olho tem que ficar parado, Pi. Para de piscar. Para de piscar. Para de piscar. Eu já tô terminando. Fecha o olho.